No Conexão Marconi de hoje, chama SAMU. Olá, pessoal. Mais uma edição do Conexão Marconi, o podcast da Marconi. Soluções em saúde e segurança do trabalho. E aí, Rodrigo? E aí, tchê? Como é que estamos? Firme? Você tranquilo? Comigo tudo certo. E contigo? Nós estávamos num bate-papo antes aqui, violento, né? Rachando hoje o bico. promete, né? E aí, quem é que tá com nós hoje aí, cara? Vamos tocar ficha, porque tem muita coisa pra falar, não podemos perder tempo. Cara, me diz uma coisa. Já viu o cara que foge da emergência, né? Aham. Mas tem esses caras que gostam de emergência. Já viu o troço desse, cara? Vamos tratar só de emergência hoje. Hoje nós vamos tratar de emergência, cara. 2 caras de peso, tá? Os caras que pra cima e pra baixo sacudindo a ambulância. Meu Deus do céu. Um médico, um enfermeiro, história pra contar, coisa... Olha, assim, ó, no meio da desgraça, tem que dizer, né? Até coisa pra rir também, né? Sim. Então, bizarrice também tem história. Esses 2 caras aqui pra nos trazer. Não. Essa mesa tá hoje. pesada hoje, né? Pra Hoje esse tá lado da pesado, emergência aí. isso aí. E aí, quem é que estamos aí? Deixar o Bom, vamos lá, né? se apresentar, o Rodrigo, meu A xará. gente estava aqui antes conversando, combinando, né? Eu vou me controlar para não falar abobrinha, né? E palavrão, como se diz, né? Mas meu nome é Manuel Radbonazina, sou médico, né? Agora me considero um médico cristão, né? Fazendo um trabalho para Deus aí, literalmente. E sou médico da SAMU aí já há quase 10 anos, né? E estou acompanhado do meu colega que vai se apresentar e a gente tem bastante coisa para falar e bastante coisa para acrescentar. Nossa, para escutar. Bastante. Se deixar, essa mesa vai sangrar hoje. Meu desgraça, Deus do né? céu. Vamos lá. Sim. Boa tarde, sou o Rodrigo Leite, trabalho na emergência já faz uns 4 anos já, né? Enfermeiro do SAMU também, há 2 anos e meio. E com algumas histórias para contar para vocês aí também de alguns casos, né? Mas no restante... Vamos levando. No SAMU ele é conhecido como Rodrigo Milk, né? Rodrigo Milk. Meu xará aí, ó. Eu achei ele parecido, 2 Rodrigo, 2 careca, barbudo, né, cara? É meu irmão gêmeo, eu acho, cara. E aí, Rodrigo, o que nós vamos mandar pra esses caras aí pra começar? Cara, olha só, o que acontece. É o que a gente tinha falado antes, né? Basicamente, a gente atende indústria, né? De todos os atendimentos na área de segurança do trabalho. Tem vários treinamentos, várias capacitações que a gente exerce dentro da empresa que exige ali define uma fatia do treinamento para a parte de emergência. Sobretudo ali, resgate e o que a gente chama de primeiros socorros, né? E aí, nesse papo de primeiros socorros, imagine isso que na indústria tem todos os tipos de cenários, né? Então, desde trauma de queda em altura, choque elétrico, por vezes esmagamento... lesões, fraturas, mutilações, enfim, então por aí vai. Também sei que eu acho que a rotina da SAMU, poderia dizer assim, acho que está associado muito, a gente pensa em SAMU, quase associa a trânsito, né? Porque de repente a rotina, o dia a dia, a batida de vocês é trânsito, né? O dia de hoje, a gravação de hoje é num dia chuvoso, né? Hoje tá caindo chuva ali na rua, certamente ali, o que vai ter, né? A galera tá trabalhando direto. A galera trabalhando direto, segue normal, o trânsito continua fluindo, e até é comum, se parar pra pensar, tem pessoas que vão dia a dia trabalhar de ônibus, aí caiu chuva, não, hoje eu vou de carro. Aí o cara tira o carro que não tá acostumado a tirar o carro da garagem, então aumenta o fluxo de trânsito. Né? Motociclista, então a pista fica molhada e por aí vai. É bem colocado por ti, né? Dia de chuva no SAMU é igual a motociclista, o famoso motoqueiro no chão. É clássico. Pois é. Pode escrever. Porque é o que sugere, assim, né? Falou SAMU... Associa a trânsito. Associa a trânsito. Mas a ideia nossa aqui é quebrar. Eu queria trazer isso, esse atendimento, essa rotina de vocês, essa expertise de vocês e explorar de vocês o que vocês acabam atuando dentro da indústria. Se quando ocorre um acidente na indústria, se ele difere demais do trânsito e qual é o tipo de acidente que vocês mais pegam nas indústrias, né, nas empresas. Você pode começar pelo Emanuel, vocês querem ficar à vontade de falar aí. Vou fazendo um bem bolado, Sim, né? então... Eu acho que sim, primordial, né, para os atendimentos nossos da SAMU, né, que a gente vai quando é chamado, né? Tem todo uma central de regulação, né, que envia o chamado para nós e normalmente quando o chamado entra, né, ele vem com uma pré-localização, né? Se é na rua, se é dentro de uma fábrica, tem uma história muito prévia ali, porque normalmente eles não se detêm muito em escrever, né? Então a gente vai, entra o chamado, a gente desloca com o endereço e com uma, entre aspas, né, o que teria acontecido.
E a grande maioria no local a gente descobre se era numa indústria, na rua ou o que for, né? Mas assim, o que difere? Para nós não tem tantas diferenças se é na rua ou se é dentro da indústria, né? O que para nós é primordial é a segurança da cena. Ou seja, a gente desloca, vamos dizer, deslocou. Vou fazer um exemplo aqui, o Rodrigo me corrige se tiver, se o caso for. Nós vamos para um incêndio que tem pessoas feridas, né? A gente vai deslocar quando já tiver o Bravo deslocado e principalmente os bombeiros. Se for só nós deslocar, a gente não desloca. Porque, né, a orientação que se tem é a segurança dos profissionais. Perfeito. Em primeiro lugar. Exatamente. E posteriormente a equipe entra, né? Uhum. Quer complementar? Isso, vem a central, um caminho chamado para específico para as ambulâncias, né? Uhum. Qual seria, se vai o suporte avançado ou o suporte básico nesses atendimentos também, né? Mas geralmente vai o suporte avançado, né? Nesse Isso. atendimento, porque é mais grave a situação, depende, O que é o suporte avançado? O suporte avançado é composto por uma equipe de condutor, enfermeiro e o médico. Daí Esse tem é o avançado. Esse é o avançado. E o equipamento não muda. E o equipamento muda, Não né? muda Nós também, temos não um muda. cardioversor, um respirador, É que vocês vão mais ver, outros né? equipamentos detalhados. assim, Vocês que vão é o ver, suporte. vocês podem perceber quando passa uma ambulância do SAMU, tem a USA, que é a Unidade de Suporte Avançado, e a USB, que é a Unidade de Suporte Básico. Veio uma coisa que eu não sabia. Quem tem. desloca, quem orienta o deslocamento é a central, que já faz ali, digamos, a triagem. Uhum. Tá? A diferença de uma ambulância para outra, ela é grosseira, né? Porque a ambulância avançada é um médico, um enfermeiro e um condutor, e a básica é um técnico de enfermagem e um condutor. Uhum. E querendo ou não, a unidade de suporte avançado, ela é uma UTI móvel, né? Dá para entubar o paciente, dá para deixar ele em respiração, ventilação mecânica lá dentro, tem praticamente tudo, né? Uhum. Então, assim, a UTI literalmente vai até Ela o vai ser paciente. deslocada uma ou outra conforme a gravidade, conforme a da gravidade ocorrência. e às vezes se desloca as duas. Até né? se deslocam as duas. É. Tu vê, cara, uma questão até de organização, ainda trazendo a brasa pro assado da indústria, a indústria organizar até na hora de fazer o chamado. Ela Sim. fazer a interpretação direito do cenário ali, né, para identificar e passar essa informação de forma correta. Porque daí, a partir dali, a triagem ela fica... Tu sabes, Rodrigo, que assim, quando se identifica que a indústria, né, e eu já passei por isso várias vezes, tem, né, um serviço de engenharia de segurança, né, que é o SESBIT, né? Isso. A gente às vezes, normalmente o médico pode fazer isso, tá? Eu faço contato com quem está na cena para poder entender o que está acontecendo e até já fazer uma pré-orientação, né? Porque o pessoal que tem digamos, o serviço de, como é que se chama agora? Me fugiu o termo. Primeiros socorros, né? Sim. Ele é muito limitado. Né? Então, assim, eles vão até onde eles podem. E normalmente a gente chega e assume, né? Uhum. Mas eu não quero estar nos SAMUs nos quais eu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, né? Todas as vezes que a gente se deparou com atendimentos dentro da indústrias, se podia se perceber que a segurança e o treinamento do pessoal, nossa... Se eu te dissesse 10, se eu peguei meia que o pessoal estava bem treinado, era muito. Viu só? Era muito, tá? Uma eu me lembro que me chamou a atenção, assim, o pessoal até tinha noção, mas assim, de mais se proteger do que agir. Os demais era sessão pânico, total. E a gente veio conversando no caminho, né, que a gente tem até proposto para alguns locais, indústrias e outros grupos, para treinar o pessoal, né? Para treinar o pessoal, para o pessoal saber o que fazer, né? Hoje, com o advento da internet, todo mundo olha ali, o chat GPT, a internet, eu vou fazer um primeiro atendimento e às vezes acha que está ajudando e vai prejudicar o paciente. Piorando o cenário. Exatamente. Tivemos numa empresa privada fazendo uma palestra de primeiros socorros agora e oferecemos o treinamento para eles, a equipe de brigada também, né? Sim. Para ficar uma coisa mais padrão, né? No município, para poder ter um... Todas essas brigadas de emergência, por força de lei, precisam trabalhar pelo menos um primeiros socorros básicos ali e tudo mais, né? O que a gente escuta às vezes do pessoal, assim, eu já ouvi, é aquela coisa assim, tipo, cara, o cara foi treinado, foi isso, foi aquilo, só que
ele não tá preparado psicologicamente para ver um colega com uma assim, perna amputada. Mas deixa eu na fazer frente uma dele, cisão aqui, É que, vamos lá, eu acabo me envolvendo com treinamentos. Né? Hoje eu tô me afastando mais dessa área emergencial, mas o que eu posso trazer aqui, uma bagagem que eu carrego comigo? Pô, podemos simular uma parada aqui? Podemos agora. Ótimo. Fazer uma excelente. Não, o que acontece, cara, é que, óbvio, né, são industriários. Sim. Né? Então eles têm bota na balança ali muito mais boa vontade de querer fazer Sim. do que realmente um preparo, tá? Então, no treinamento isso é muito importante discutir. O instrutor trazer isso discutir uma limitação, né? Isso deixa claro ali, porque aquele cara, de novo, ele é industriário. Ele não é o samuzeiro, como a gente chama, né? O bombeiro. Ele não tá no dia a dia. O cara lá, até pelo contrário, a gente vai se deparar com uma cena de emergência, ele vai tentar colocar ali uma carga de boa vontade, que aí colocaste muito bem, vamos verificar, porque isso pode atrapalhar o cenário. Eu posso fazer um parênteses dentro disso, né? Que eu falo isso para todas as pessoas dos quais eu trabalho, né? E agora eu tô, acredite se quiser, né? Eu tô ministrando aula de urgência e emergência por uma faculdade de medicina aqui do Rio Grande do Sul, que é o paciente de frente, é na linha de frente. São acadêmicos do 9º ao 12º semestre, né? Mas o que diferencia o profissional da emergência? Seja ela onde for, quando todo mundo tá pirado, enlouquecido, desesperado, a gente vai, querendo ou não, no pior momento daquele paciente, daquela família, né? É lá onde a gente tem que estar calmo, é lá onde a gente está bem tranquilo. E isso para nós faz toda a diferença para poder dirigir aquela situação. Às vezes o cara está muito bem treinado, ele sabe tudo de uma parada cardíaca, de um incêndio, de que for, um trauma, e ele não é um profissional da saúde, mas ele tem um bom treinamento, mas o emocional dele derruba ele. Ah, claro, porque ele não está preparado para isso. Tem aquele fator, né? O pessoal chegou para atendimento, mas está caminhando. Claro, a gente não vai chegar correndo, desesperado, fazer coisa. A gente está caminhando, mas está analisando a cena, vendo se está colocando em risco ou não, fica observando esse detalhe também, né? O pessoal reclama muito que nós não chegamos, foi tudo no atendimento, mas é isso que diferencia, né? A nossa parte, que nem a parte do pessoal da indústria vai fazer a segurança e tentar fazer um momento ali, o primeiro momento conter uma hemorragia, digamos, né? Fazendo um parênteses disso, ele está falando, que é interessantíssimo e perfeito, dentro da indústria, na rua que seja, o nosso atendimento começa com o posicionamento da ambulância. Sim. A ambulância se posiciona da forma correta para defender a equipe, independente se for na rua ou dentro de indústria. Isso aí são N os exemplos, né? Mas começa quando a gente estaciona a ambulância, posiciona os cones e desce na cena. A gente já está olhando tudo. Tudo vale. Tudo é a cinemática do trauma. Tudo tem um porquê e tudo soma. O paciente tomou uma paulada de um lado, de frente, era um rolo compressor, choque elétrico, o cara tá ali, caiu do telhado, né? Então, assim, tudo faz parte da cena, tudo a gente leva em conta e já está analisando, né? Então, assim, é um maranhado de situações, certo? Tem muitas variáveis. Tem o chamado. E deixar claro para o pessoal, quando a gente está falando de indústria, que nós estamos falando de empresas. De uma forma geral, né? Não necessariamente o trânsito. Os protocolos, eles, assim, trazendo pro... aí vocês são profissionais, me corrijam aí, né? Pro leigo, ele ajuda bastante. Se pegar o PLS ali, pegar o PHTLS, ali aquele, o XABC agora, aquilo ali, para o leigo, aquele cara que não sabe nada, é uma forma organizada de prestar pelo menos um atendimento básico. Exatamente. Dentro daquela linha de limitação que eu trouxe. Gostei de ver, ele se atualizou, né? Não é mais o ABCD, é o XABCD. Não, mas vamos lá, eu estou com uma empresa de treinamento, cara. Perfeito. Não, mas eu vou te dizer que tem muito colega que não sabe que mudou pro X, tá? Pois é. Tem bastante gente que não se atualiza, E aí né? também discutir ali aquela questão assim, quando é que eu saio do protocolo de trauma e eu vou pro protocolo BLS, por exemplo, ali, discutir assim, que momento assim, parou, o cara entrou em parada, eu paro o atendimento aqui e vou pro BLS e a SAMU ainda não chegou, né? Então, de novo, aquele cenário para aquele cara que é industriário, e vamos combinar que aquele cara tá vibrando, ele tá tremendo ali, porque será que eu tô fazendo certo? E aí vem aquele treinamento da indústria, cara, a maior parte do tempo, sabe como é que funciona? É uma vez ao ano.
É uma vez ao ano. Aquele cara vai fazer um treinamento, né, por força de lei, Sim. e aí algumas empresas elas ficam imbuídas de fazer ali uma reunião mensal que acaba, né, reaquecendo para não deixar esfriar, mas a curva ela vai, cara. De novo, aquele Sim, cara não é sim. profissional da segurança, Claro, da saúde, né? Ele não é samuzeiro, não é bombeiro. Então aquele cara ali, ele é industriário. Mas aí ele bota junto ali uma grande vontade e aí discutir em cima dessa vontade a limitação dele. Cara, até Sim. onde esse cara deve ir, o que vocês acham assim, que é exagero e o que é importante. Assim, ó, se ele for treinado com esse perfil aqui, basicamente esse protocolo aqui, e para esse protocolo até aqui, isso aqui já está ótimo. O que vocês dariam de dica? Olha, eu vou dizer assim, ó, tudo depende da cena, tá? Para tu limitar, né? Vamos dizer assim, vou fazer um exemplo sem citar o local. Agora, recente, entrou um chamado que um paciente entrou em PCR, tá? Parada cardiorrespiratória, né? Num restaurante bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos, tá? E o chamado entrou e não tinha nenhuma ambulância avançada para atender, porque as duas estavam em ocorrência, né? Uhum. E aí deslocou uma unidade básica para lá, tá? Quando a unidade básica chegou, o paciente já estava em RCP, já estava com as compressões torácicas, que não é massagem, é compressão torácica, né? Por duas pessoas, um era um condutor de ambulância, tá? E apareceu um médico das antigas lá, mas que estava ajudando a comprimir, tá? Mas se não tivesse ninguém que tivesse o conhecimento, né, normalmente via central, já se orienta, tem alguém que sabe fazer, ou se não tem ninguém, bota as duas mãos no centro do peito, entre os mamilos e começa a compressão, vai aí os seus 5, 6 centímetros, 7 centímetros de profundidade e volta, né? Cadenciadinho, né? Exatamente. Na parada cardiorrespiratória, na PCR, se tiver alguém fazendo a compressão até uma equipe chegar, excelente. Não se limita a isso, tá? Segue comprimindo. Vai ajudar demais da conta. Eu vi que naquela revisão que teve em 2020 falou que não há necessidade nem reforçando aquele protocolo de 2010, né? Isso, da ventilação. Não, aquele voz que se fazia antigamente, exatamente. lembra? Que lá não, né? Porque assim, de nada adianta, se o paciente não tiver pulso, não adianta pra nada. Tá. Compressão, o sangue tem que bombar, né? E se o cara suspeita ali, mas será que o cara tá com batimento, não tá? E, sabe, aquele momento é crítico. Pro cara que não é, o cara que é leigo, né? Eu vou dizer assim, ó, se o paciente tá irresponsível, comprime. Comprime. Na dúvida, comprime. Isso aí é uma, Porque isso é uma dá baita numa... no final dá uma baita Isso é importante. diferença Eu até vou chegar a equipe, isso né? vem escrito no protocolo. É uma sobrevida. Eu tô pegando o protocolo da American Heart como base, né? Vocês podem ver, né? Desculpa, eu faço citações de coisas que eu vejo no dia a dia, né? Pô, tem na internet, em hospitais, não no nosso país, mas em outros, o cara comprimindo, o cara acordado. Sim. O cara com pressão, né? E assim, Acontece. Gera algum tipo, se tu fizer com o cara acordado, tu tem algum tipo de complicação em função do cara O que estar vai acordado? acontecer? O cara fraturar. Normalmente nas compressões fratura costela, né? Vai fazer um pneumotórax, vai furar um. O pior é o coração parado. É. Não, mas tem um vídeo polêmico que rolou na internet uma época aí, vocês vão lembrar desse vídeo. Cara- É um cara jogando bola. E aí, no futebol de salão. E o cara passa mal. E aí, sei lá, que o desfecho lá, e estão filmando e já tá o cara lá comprimindo. Daqui a pouco o cara desperta lá e o cara pede pra parar, deita aí que eu vou continuar. Não, mas aí, cara, Acontece. até onde, Tu não né? tem, tu não, Até não onde- gera nenhum tipo de lesão. Se fizer Gera, uma compressão numa pessoa... Sim. Teve um... Não, aí tu Não, vai- eu digo se questão- for entrar questão nessa linha, cardiovascular. Né? Pô, o cara acordado ali, olhando. Pô, para, né? Pelo amor de Deus, né? Se ele tá acordado, né? Enfim. Para, né? Teve um caso Mas que se tu fizer chegamos uma pro massagem- atendimento e a pessoa estava viva. E fazendo as compressões, o pessoal da clínica fazendo as compressões. E a senhora vai levar a mão para tirar a mão. E daí, quando conseguimos tirar a equipe de cima, ela não deixa isso chegar perto. Sim, agora ficou com Acontece. trauma. Aham, ficou Sim, com trauma. virou Não um conseguia tocar tórax no peito. instável Aham, ali, pois é, né? Teve fratura, teve tudo. Então Ah, pois acontece. Sim, Acontece muito. mas ainda. uma coisa de Essa questão de uma limitação é complicada, É, tá? pois é. Pra Uma- quem não é da área, é complicado. Mas uma é. curiosidade de leigo, assim. Uma curiosidade bem de leigo mesmo. Agora vem na minha cabeça uma coisa bem de leigo, assim. Se eu fizer a compressão num cara que está bem, eu vou gerar alguma lesão cardiovascular nesse cara? Ou é mais uma questão de fratura de costela, de...
Pode acontecer. O coração está em compasso, ele pode ficar em descompasso. Pode ter uma arritmia. Tá. Né? Pode arritmia, pode parar. Tu tinha ali propensão a fazer um infarto, entupir literalmente os vasos ali. Pode acontecer. Pode fraturar uma costela, aquilo ali perfurar o coração, perfurar o pulmão, fazer um pneumotórax, hemotórax maciço. E por aí vai, né? Uma coisa que está funcionando pode terminar de fundir literalmente, né? Tanto que até quando tem um impacto, né, de um jogo de futebol, uma bolada ali, também pode parar. Aconteceu recentemente, apareceu na internet, o gurizão foi defender uma bola de futebol de salão, tomou a bola no peito, uma parada cardíaca, morreu. A bola de futebol de salão parece uma pedra, né, pra começar, né? Mas é a mesma coisa que uma compressão. É um impacto que teve ali, né? Um impacto resolveu matar o cara. Pois é. Então imagina, tem todos um tijolaço que recebeu no peito aqui, né? Imagina. Um pulso elétrico foi pra bola, né? Pois é. Acontece. Mas esse esquema de vamos comprimindo e tal, é uma baita dica. Essa questão aqui, ainda em cima da pauta da limitação, né? Eu comprei aquela edição do PHTLS, né? Comecei a ler ela. Aí, por exemplo, lá, uma brigada de uma empresa trouxe uma diferença ali da escala de Glasgow. O coeficiente de dilatação da pupila. Cara, não dá pra discutir isso com um cara que é leigo, né? Então, assim, ó, o que é legal é trabalhar, e eu vou dividir com vocês, o básico bem feito. Aquele que chama de feijão com arroz, né? Bem feito, né? Sim, Aí separar ali bem o protocolo, o XABC, mas já entrando na avaliação primária, básico. Bem feito, né? O BLS trouxe aí o protocolo de leigo. Cara, procura lá o centro do peito da vítima lá, né? Faz compressão cadenciadinho, firme, né? Ali baixando ali 5, 7 centímetros. Ali está um bom atendimento. Fora disso, vocês então entendem que já é um excesso, daqui a pouquinho, né? Até onde vale eu botar essa pessoa no carro, levar até o hospital? Ou não, eu espero, né, aquela coisa, a montanha ver a Maomé, eu espero o hospital, a ambulância vir até a vítima. Aqui vai depender muito do contexto, né? Se é um local que é próximo de um hospital que seja referência, que seja mais próximo ali, compensa. Mas se não, não compensa. Segue fazendo as compressões e espera vir o socorro. Vai levar em torno do quê? 10, 15 minutos a gente chegar. diz ali, né, tem a Golden Hour, a hora de ouro ali, né, tudo. São os 10 primeiros minutos. Essa é uma pergunta que eu ia fazer aqui, cara. Tem os 10 primeiros minutos. Exatamente. Aqueles são essenciais. E, olha, eu vou te dizer assim, pouquíssimas foram as vezes que entre o chamado entrar e a gente chegar, foram bem menos que 10 minutos, né? Então aquilo ali esse tempo de ouro vale muito a pena. Aí entra no que o Rodrigo falou, né? Se estiver perto do hospital, tu ganha um tempo absurdo, leva. Até porque tu tem uma equipe já fazendo, né? Ali, as compressões, que é a brigada, digamos, né? Então, se tu tem meios para levar, tu tá mantendo essa pessoa viva ainda até chegar no local. Mas, claro, se é muito longe, não compensa, né? Espera chegar, que vai chegar o UTI. O que seria considerado essa distância legal, assim, ou em medida em tempo? Vou botar ele no carro e vou deslocar. Tu estava fazendo compressões, tem um hospital perto, sei lá. O que vai ser a desvantagem? Vai ser o deslocamento. Porque tu não tem aquela sinal sonoro identificando o veículo, né, também. Então é só com a buzina ali, o pessoal não vai sair, né? Mas o cara tem que saber que, tipo, onde aconteceu o fato, vamos dizer, até o hospital, isso não pode levar mais que 10 minutos. Eu vou fazer um exemplo, né? Nós estamos aqui na rua das Andradas, né? A Santa Casa daqui atrás. Pois é. Porque não sabe, essa gravação aqui está sendo feita em Porto Alegre. Isso, perfeito. Desculpa, né? Porque... Não, mas... vamos dizer que ela é relativamente perto. Se não tivesse nenhum de nós aqui que tem experiência, incluindo tu, que tem experiência, deu uma PCR. Começa as compressão aqui, não leva. Porque até tu sair daqui, levar ali, que é perto, pra descer, chegar ali, tu não sabe, tu vai deixar no hospital, mas que porta tu vai chegar? Não. Tem todo o contexto. Santa Casa, por fazer um exame ali esse dia, não consegui achar o lugar do exame, cara. Algumas poucas indústrias dispõem de ambulância. Algumas poucas indústrias. Então tem um carro ali, né, apropriado, condicionado ali, que não se chama de maca ou leito, né? Mas eu tenho condições de acomodar uma pessoa e o que eu vejo ali, como tu acabou de apontar, tem o giroflax, tem ali o sinal sonoro, né? Então isso ajuda tu ganhar tem um tempo, né? Mas tem espaço na pista. Eu vou te dizer que assim, nas indústrias que estão preparadas ou que tiveram treinamento, minha opinião, é preferível ficar o primeiro atendimento lá e aguardar a gente chegar do que trazer. Isso é uma boa dica. Boa dica. Porque assim, o trazer, querendo ou não, né? Pode ter uma emergência dentro de outra emergência. Exatamente. Assim, uma coisa é tu deslocar, né, com uma ambulância do SAMU bem identificada, bem organizada, uma outra que não é uma ambulância bem identificada.
E tu não, às vezes atender andando, a gente atende que Não, faz e se contar o andando. condutor também, né? Faz Exato. Uma andando. coisa que, de novo, é o motorista, que ele de repente... Tem aquela experiência que ele é um- também, né? Exatamente. Ele é um cara que ele pode ter recebido uma capacitação na indústria, mas não dá pra comparar aquele cara Claro. que tá no dia a dia. Ali, Isso é uma coisa que eu posso dizer com propriedade, porque normalmente o médico vai na frente com o condutor, né? Pô, tu acha, eu acho que é barbada, pô, os caras são bons de braço, tá? Não, eu imagino. Tipo Eu assim, ó, imagino. não é. correr. Quem é que não? Eu sou um tarado, andava rápido, né? Mas tu fazer isso no meio do trânsito com um monte de gente atrás, não é bem É assim. muita responsabilidade, É muita né? responsabilidade. Tá É atendendo muita a vítima, responsabilidade. imagina. Não, O cara não, pode estar não, com não, trauma não. lá atrás ainda. Então, assim, ó, querendo ou não, né, a pessoa, vamos dizer, qualquer trauma que seja na indústria, né, vamos sair só da parada, né, pode ser fratura exposta, pode ser um choque elétrico, né, N Uma coisas. queda de altura, fratura. Querendo ou não, vamos dizer, uma queda de fratura, fez uma fratura por uma queda, né, ele já está num ambiente seguro, né? Então, para nós chegar e poder manejar, ele é muito mais fácil, né? Uhum. Então, assim, do que pegar e jogar para dentro De um Não, carro de um qualquer, carro, na parte de trás de um carro, e sair lá e dar uma trazer, porrada na né? BR. É muito mais Com o cara lá complicado. Às vezes, e assim, o próprio deslocamento da cena até um hospital de referência pode agravar o quadro do cara. Uhum. E aí ele não tem aquele tempo e a segurança que ele podia ter tido se tivesse Tu sabe aguardado que lá. me perguntaram esse dia, vou transferir para você essa pergunta, tipo, houve uma questão qualquer na empresa e o cara tá lá fazendo um RCP no cara, enfim. E não há uma certeza se esse cara veio ao óbito ou não, se ele... Qual é a situação do cara? E quem é que pode definir aquilo ali? Se tipo, para, não para, segue, não segue... tem que chegar um médico lá para diagnosticar. Assim, vamos dizer... Como é que funciona essa questão aí? Atestar o óbito, porque a declaração seria preencher o papel lá, né? A declaração de óbito. O atestar o óbito é só o médico que faz. Tá. Só o médico pode fazer. fazer. Um acidente grave, aquele assim que até o leigo tá vendo, mas esse cara... Não, né? Eu vou dizer assim, ó, vou fazer já aconteceu, tá? Peguei paciente decapitado. Pois é uma coisa que não precisa ser um médico para ver o cara tá decapitado. Mas um leigo tá vendo, ó, esse cara mas uma o lesão. médico do SAMU tem que ir lá constatar. Isso que eu ia perguntar. Tem. Então tem que chamar SAMU igual. Tem que chamar. Mesmo tendo essa lesão incompatível com a vida ali, precisa Perfeito. ter o médico. Porque junto, assim, ó, né? constata o óbito tal hora. Uhum. Morte violenta, Tá. ao IML. Tá. Então eu tenho essa emergência. Não é polícia que eu chamo de imediato. Porque já tô vendo que transcorre tudo de forma lenta, né? Eu já tenho um acidente com um óbito, a pessoa morreu. Não, tem que fazer o chamado assim que tu SAMU. percebeu, acho que tá. É uma Morto. emergência. Tá, Está sabendo ou não, mas tá morto. Chama mesmo assim. tá bom. Porque aí muito tempo pode caracterizar outras situações. Porque, olha né? só, deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho certeza que é a pergunta clássica. Vamos combinar aqui, eu tava tomando nota aqui, né? SAMU 192. Bombeiro 193. Polícia 190. E nós fomos criados olhando o filme americano, e onde tu tem uma emergência lá, tu liga 911, né? Tu cai lá numa central, né? Que tu tem um profissional, um cara Que vai triar. super treinado, Uhum. que é um cara super treinado, não Sim, é só um sim, sim. telefonista, Um né? Aquele cara é um cara super treinado, onde ele tem condições ali já, né? Além de fazer a leitura do que está ocorrendo, Sim. ele passar a informação para a pessoa, então veja, tem um preparo até para lidar com emocional, que foi uma pauta que eu quero, te puxou aqui, eu quero puxar de novo, tá? E aí, esse cara aí, ele faz a triagem, né? Vai ter que deslocar a polícia, vai ter que deslocar bombeiro, ou o SAMU, né? Lá, SAMU ou deles todo lá, né? mundo. Ou todo mundo, todo né? mundo, Porque, É que os Estados Unidos tem o pré-hospitalar, né? Que nem é sempre. Normalmente não é médico, né? eles chamam de paramédico É, lá, os né? paramédicos, Os paramédicos, né? exatamente. E aí é o seguinte, e aí quando o cara tem uma emergência, né? E aí de novo vou puxar lá a brasa pro assado da empresa, da indústria, né? Não só a indústria, mas uma empresa, assim. E vamos organizar a forma como nós vamos lidar com o protocolo interno aqui. Então, tão logo a gente tem uma emergência, vamos fazer uma leitura. Em que momento deixa de ser SAMU, passa a ser bombeiro, ou o contrário, né? Ou, né, por óbvio, deu emergência, chama um bombeiro. Aí, Chama os dois. ou então chega lá, o cara, por exemplo, o trabalhador tá com uma mão presa numa máquina. Uhum. E aí tá com a mão presa.
tá, vamos tirar esse cara com essa mão presa aqui, nós com a brigada da empresa, a atender essa emergência até a chamada do socorro, é a SAMU que faz isso, não, tem que chamar bombeiro, é o bombeiro que tira. Vocês poderiam ajudar? funciona? Como é que funciona Quer isso? responder? Tu sabe Nessa que eu não posso ver o parte- microfone, né? Nessa parte, primeiro, teve alguma intercorrência que tá prensado, bombeiros primeiro, para tirar esse cortar, que eles têm esse material para fazer, né? Não que recomendaria a indústria fazer. se tiver o treinamento e o material, sim, perfeito. Já tem o Então, pessoal entende se treinado. não é uma restrição, Não né? é uma Então, restrição, a ideia é atender a exatamente. pessoa. Exatamente. Eu acredito assim, né, complementando também, acho que cada um no seu quadrado, né? Acho que todas as equipes têm que se respeitar, né? Os bombeiros fazem um trabalho sensacional, né? Assim como a brigada. E o nosso, né? Eu acho que assim, essa disputa, ela nem. Eu não estou dizendo que existe, né, disputa, é o termo errôneo. Não existe uma disputa entre os serviços. Todo mundo está ali querendo ajudar, né? E cada um dentro do seu quadrado. Como o Rodrigo muito bem colocou, né? Vamos dizer, nós pegamos pacientes com encarceramento em automóvel, né? A gente chega. Olha a segurança da cena, os bombeiros têm que ir para garantir que a cena está segura para a gente entrar. Então, o Né? SAMU só vai atuar quando a cena está Segura. segura. Tá? Vamos dizer, na indústria, né? Se tiver lá uma brigada, né? Se tiver uma equipe, digamos, de bombeiro, de brigada da Bombeiro indústria, civil, sei bombeiro lá. civil, Isso. que dê conta do recado e que garanta a cena segura, a gente entra. Uhum. Né? A gente nunca vai entrar se não tiver o aval das outras equipes quando necessário for, Uhum. certo? Uhum. Então é um serviço complementar. Uhum. Já vi o bombeiro fazer o atendimento pleno? Já, por quê? Porque não tinha unidades básicas nem avançadas disponíveis. Aí eles entram para fazer o serviço que normalmente nós faríamos, tá? Uhum. Mas assim, dentro da indústria, né? Se for preciso chamar o apoio dos bombeiros de fora, sim, se faz. Desde que o bombeiro civil ou a equipe lá não possa dar conta do recado. Não Pois é. conseguir desempenhar aquela função ali que seja, por falta de material, Acho que- por falta de eu não sei se treinamento. conseguiu abranger alguma bem coisa. essa Sim. resposta. Não, e eu vou, Sim, eu entendi que se a eu- equipe interna der conta, a equipe interna pode fazer e chama a SAMU na sequência. Pode, mas assim, ó, ela vai fazer daí, é um serviço complementar, ela vai Sim. fazer com a presença do SAMU já na área, né? Porque se tu tirar, vamos dizer, tu tá ali com uma prensa, a gente já pegou várias vezes prensa de mão, tu tirou a prensa, começa a sangrar, e aí? claro. Vai É, fazer o quê? Tem que ter aquela parte, né? E a continuidade né, do atendimento, que uma coisa é Exatamente. tirar ali, né? Continuidade Fazer dele. a remoção da... Que ocorre bastante também com a situação dos bombeiros, né? Que às vezes, na falta do serviço, do atendimento nosso, do SAMU, né? A gente solicita apoio para eles também, Uhum. com a resgate deles. E eles vão bem, também fazem o atendimento. Quando é um trauma, né? Mais específico trauma, eles vão e fazem esse atendimento. Então, tem essa parceria junto. né? Sim, até Só o... a questão dos telefones que não tem esse Sim, contato até ainda, o né? episódio, até o Seca, episódio né? que veio o Klukoski com nós aqui, pô. Ele Sim. falou, né, que Aham. dependendo do grau da emergência, de um incêndio, seja o que for, já é Sim. acionado todo mundo. Todo Sim, mundo. O sim. exatamente. bombeiro larga na frente, a SAMU larga atrás, porque Isso. já sabe que o troço vai Sim. ser feio lá e vai ter que ter todo mundo. Pois é, junto, veio né? o ex-comandante dos bombeiros aqui, nos trouxe também um pouquinho do tema emergência. E essa triagem, essa organização que a gente está discutindo aqui é uma pauta que eu tô vendo que ela é inesgotável, cara. Eu tava vendo na internet essa semana ou semana passada aí, posso estar enganado, mas é um prefeito de um município, não é governador, está organizando no seu município lá um telefone único. Mas aqui, Santa Catarina, para se eu não me fazer engano, Santa um Catarina. adeno, né? Na grande maioria dos municípios dos quais a gente trabalha, tem um rádio. Então, o rádio fica todo mundo na mesma frequência. Polícia, SAMU, bombeiros, PRF. Entrou alguma coisa, entrou algo grosseiro. Um incêndio no prédio aqui em Porto Alegre. Como né? ocorreu semana passada Sim, aí, né? semana Como passada aconteceu. teve, né? Precisamos que desloque com brevidade. SAMU, Semana passada não, foi essa semana agora, SAMU, né? Foi brigada, terça. bombeiro. Terça, Terça-feira. O pessoal desloca. Pela rádio mesmo, sem chamado, desloca. Uhum. Né? Com brevidade. Pela rádio. Pelo né? rádio, Então pelo não rádio sai nasal. acionando todo mundo, né? Deixa eu perguntar um negócio pra vocês, uma curiosidade que eu tenho. A questão da SAMU. A SAMU, ela é
municipal, federal, estadual? Como é que funciona essa questão hierárquica? É uma coisa só de um estado específico? Ela engloba... Aqui o nosso RT, né? É. Posso Vem falar? Como é a que parte funciona? Eu federal, sempre tive essa do curiosidade. governo e municipal. É um elo de todos ali, né, que fazem. É? Uhum. Sim, tem todo esse Tem deslocamento. abrangência de Todos. território nacional. Sim, uma atuação livre em todo o território. né? Mas assim, as regulações são diferentes. É a regulação. no Regulação caso, municipal. A regulação de serviço tem a do município, e a e tem a estadual. Porto Alegre, por exemplo, é municipal. municipal. Eu lembro assim, E o que a cabe, SAMU o que surgiu daquele entra projeto nessas, Salvar, né? nessas regulações aí? O que Como? são essas regulações? De Exemplos assim. regulação de chamado. Onde entra o chamado. Ligaram para lá, a regulação vai passar para nós, vai fazer a triagem do Uhum, atendimento e vai delegar ali, qual vai ser a equipe que vai. Se é uhum. avançado, AB ou o que Uhum. tiver disponível É para engraçado atendimento. quando tu tá em Porto Alegre, tu fala, eu preciso deslocar, transferir um paciente, tá uma unidade de pronto atendimento para o hospital tal, beleza. Quando tu liga para estadual, tá, mas qual município tu tá? Qual é o endereço? Né. Para onde tu quer mandar? Tipo assim, parece que tu tá falando com o cara do outro lado do mundo, né? Pois Que é, é o cara estadual. do estado. O cara Uhum. não está... Então, quer dizer que se o cara liga do interior, por exemplo, Ele vai para estadual, regulação estadual. vai cair pro estado. Uhum. Daí esse cara vai fazer a triagem, vai chamar a SAMU do município, que ele tá. Que ele tá. Aham, aham. E o contingente hoje, ele é um contingente, na opinião de vocês, assim, suficiente? Deveriam ter mais profissionais, mais ambulâncias, dar conta do recado? Tu diz no estado como um todo? É, pensando no estado, até no Pô, se município tu apontou mesmo. ali que se o atendimento é feito em menos de 10 minutos, pô, É. então já tá com Não, uma eu equipe ve- já atendendo já. Eu vou dizer que assim, para os municípios dos quais o SAMU já existe, eu acho que tá ok, tá muito É, bom, né? Mas que merecia mais, principalmente para o interior, com certeza absoluta. Só que assim, porque é 250 mil habitantes, 250 né? mil. Acima de 250, o município tem os pré-requisitos para ter unidade avançada, Não, com quando um a gente médico. pega Uruguaiana, Uhum. por exemplo, o município né, toma uma grande fatia do estado lá e um número mínimo de habitantes. Então, daqui a E pouquinho não vai tem ter- unidade avançada. Não tem nada É, avançado. porque ele está dizendo que é uma relação entre o número de habitantes e tu ter ou não uma unidade avançada. É, O médico Ah, e enfermeiro. avançado. A população Fácil. maior de 250 mil habitantes, Uhum. tu tem a pré-requisito para ter uma ambulância avançada, com médico, né? Menos de 250 só unidade básica. Tem cidades na região metropolitana aqui que agora receberam uma avançada. 2025, sendo que já Mudou tinha um pouco, mudou. critério, só tinha uma B, só para atender todo o E município. tem muitos então, municípios que foram contemplados e ainda não receberam a sua ambulância, mas já estão em Exatamente. formação de Tem equipe. como, assim... É que eu fico aqui viajando, né? As coisas na minha cabeça aqui. Tem como definir basicamente, assim, tipo, cara, essa aqui é para unidade básica, essa situação é para unidade básica, essa situação é para unidade avançada. Tem alguma coisa, assim, tipo, que diferencia? Tem É. a regulação, mas a pode regulação. explicar. O que Aí é essa vai regulação do- aí, Rodrigo? do O que médico que vai receber o chamado ali, né? Aham. Aquele que vai ver a Tá, mas em situação formas do gerais, o paciente. que são essas situações, assim? Tem como vamos elencar? supor, É que Só pra é curiosidade muito da galera, complexo, assim, né? O que ele vai fazer? Vamos ligar pro familiar. O familiar vai ligar. Então, a gente já parte que é um leigo que tá ligando, né? Uhum, Muitas vezes. Então, ele tem que absorver bem aquela informação para poder deslocar uma ambulância. uhum. Parte, ele tá desacordado aqui, ele não responde. Aí o médico tá ali na regulação, ele vai ter que determinar, mas será que é uma hipoglicemia? Será que é um AVC? Será que ele tá tendo uma parada cardíaca? Ele responde, sacode ele, mexe? Não. Aí ele vai determinar se vai avançado ou não. Uhum, Ele manda como código vermelho ali para fazer o deslocamento. uhum. Mas é que é muito Eu nem vou dizer. Subjetivo, né? Eu nem vou exatamente. dizer uma dica de como falar para o médico Y, não imagina nesse troço revenda de rodar aqui. Não, é que daqui a pouquinho é o seguinte, o cara tá com o braço quebrado, chama Sim, SAMU. Exatamente. Pô, não- será que não dá pra deslocar esse cara sozinho por tua É, conta, o que né? o médico vai Braço tentar... quebrado, o cara exatamente, ele vai consegue falar deslocar, assim, ó, Mas tu não sabe- tem como levar ele, tá só com o braço, é só o braço, ele tá lúcido, não tá, daí vai pedir, mas tem como deslocar ele? Porque a gente não tem unidade disponível no momento, ou vai demorar um pouco pra Sim, ver tem se- prioridade Ou de tem atendimento, prioridade né? também, exatamente, aí ele já tá fazendo a triagem, né? Porque daí essa pessoa consegue caminhar, tá lúcido, tá orientado, tá tudo, não teve uma lesão, foi no braço só. Então acontece isso também. Mas só que vai depender muito do que o médico vai interpretar ali no inconsciente, chamado, né? sangramento. Sim, é ele que vai, ele tem que vai essas triar coisas, isso. Exatamente, né? ele vai triar. Essa questão do deslocamento é uma coisa muito perigosa, né? Porque a gente já teve aqui no Rio Grande do Sul que se ligou para o SAMU e o médico regulador disse, olha, nós não temos ambulância disponíveis no momento, leva de carro porque não tem, né? E a Uhum. pessoa teimou, colocou um processo e o colega
dançou, infelizmente, sendo que ele estava ele estava regulando, ele estava dizendo à pessoa, tem condições? Tenho. E a pessoa não levou. Então, ele fez uma regulação, né? Uhum. Sim. Só que ele não tinha ambulância no legal momento. eu não conhecia essa questão da regulação. Isso aí é interessante, cara. Tem que ser um cara muito habilitado para isso, né? Porque tu tem que tu que vai triar, o regulador é quem vai triar, assim, no caso. Ele vai triar e ele tem que confiar muito no que a outra pessoa tá passando. É isso que é difícil, né, cara? Às vezes a pessoa muito até treinada, né, na indústria, numa empresa, né, o calor da emoção faz com que ela passe informações errôneas. Pois é. Né? Mas eu traria o seguinte case aqui, cara, como pauta. É que tem, de novo, né? Vou trazer essa pauta, vou reforçar a seguinte interpretação. É uma indústria. Uhum. São industriários, são trabalhadores. E é claro, a gente tem lá no escritório por hábito de dizer que tem pessoas que se emocionam com a emergência. O cara não é profissional da emergência, mas o cara é emocionado. A gente chama de bombeirismo. Uhum. Ele não é bombeiro, esse cara. Ele é um industriário. Então ele fez lá... funcionário da empresa, né? Daqui a pouco ele fez um treinamento no quartel, ele viu uma palestra, ele se emocionou, ele gosta disso. Não, o cara tem ele vê vídeo disso. É até simples de salvar vidas, né? Sim, o cara Que tem é uma coisa natural no ser humano, o cara tem né? uma boa intenção de querer ajudar. Só que daí tu tem que segurar o ímpeto do cara e estabelecer um limite, né? Sim. E aí daqui a pouco esse cara aqui começa a inventar ali, né? Ele tá deslumbrado lá e ele, na verdade, ele tá ali prestando atendimento, às vezes só em ligar e chamar o socorro ali, manter a calma do ambiente, manter, né, manter o cenário. Seria um baita. Cara, discutir limitações é já colocar qualidade no atendimento. Concordam comigo? Com certeza. Porque eu tô discutindo aquele cara assim, o cara fica emocionado lá, deixa que eu sei o que eu tô fazendo, sabe como é que é? Eu tô exagerando o cenário aqui, mas o cara, daqui a pouco ele tá piorando o cenário. Não, deixa um profissional fazer o atendimento aqui. Mas isso que tá colocando é muito perfeito, porque assim, quantas vezes a gente chegou em cenas, tá todo mundo dando show, chilique, né? E essa pessoa que tá mais preparada para isso é a pessoa que vai dizer, calma, a gente, se a voz mandante, cala louca, não te mexe, fulano de tal, faz isso, faz aquilo, liga pro SAMU, fala tal coisa. Ela vai controlar a cena, né? Sim. É muito importante mesmo. Às vezes, tu pegar, identificar, ligar e passar da forma correta, sem dar chilique. Meu Deus, faz isso, faz aquilo, dá uma de herói, bombeirismo, que eu acho que até... É isso aí. É ruim chamar de bombeirismo. Bombeiros, meus amigos bombeiros que me perdoem. Não, assim, né? Até no sentido cara vai, de que o cara é emocionado com os bombeiros, ele não é bombeiro. Ele vai acabar fazendo uma coisa errônea, botando a vida dele e do paciente em risco. Pode piorar. Mas, cara, isso é uma pauta que, de novo, como a gente atua na indústria, nessa questão de capacitação, discutir essas limitações, cara, é uma pauta muito importante. Porque a gente está treinando um protocolo, né, básico, a linha basilar mesmo, básico, porque esses treinamentos são de curta duração. Vocês querem um exemplo, né? Agora me lembro, faz tantos anos, né? Mas eu participei e ajudei ao incêndio na Kiss, em Santa Maria. Quantas pessoas tentaram entrar, ajudar, a salvar e tal, fazendo de bom coração, do desespero. E morreram por problema pulmonar. Tem até hoje problema pulmonar. Exatamente. Então, assim, fizeram de bom grado. Porra, foram heróis. Sim, mas morreram porque nem imaginavam que aquela fumaça podia trazer toda aquela complicação. Né? Sim. Então, assim, aí vem o quê? Segurança da cena. Saber chegar, interpretar, putz, é perigoso, não é, vamos se resguardar, dá pra gente entrar, não dá. Aí entra cada um, Rodrigo, fazendo o seu papel, né? Tu vê que a gente vê o Emanuel falar, né, cara? Parece uma coisa assim que deveria ser até mais trabalhada a nível de treinamento mesmo até, né? Não, mas tu vê assim, análise de cena, segurança da cena, essa pessoa com essa calma e esse discernimento para encaminhar as coisas, para segurar o ímpeto da galera. Exatamente, Leandro. Isso é interessante. E dentro da indústria, né, que querendo ou não, a gente vai estar falando de fábricas aí que normalmente tem muitas pessoas trabalhando, né? Um cara com essa coordenação, com essa liderança e conhecimento, talvez o fulano de tal ali que está acidentado morra, mas ele salvou outras várias vidas tirando essas pessoas lá de dentro, né? Porque assim, quando acontece uma coisa de alta complexidade, a primeira coisa que faz é pânico. Uns tentam ajudar e acabam se ferrando junto, literalmente. Então, tu saber tirar essas pessoas primeiro da cena para depois dar o auxílio, isso é uma questão que tu tem que estar muito bem preparado para pensar. Né? As empresas, elas têm investido tempo
dinheiro, equipamento nas brigadas de emergência. Então, tu vai numa indústria hoje, tu vai ver ali coisas ainda em linha básica, mas pensando no atendimento. Vai ver maca, Sim. vai ver talas, faixa, algumas empresas dispõem de ambulatório, então já é uma coisa que já ajuda bastante. Um atendimento básico, daqui a pouquinho o ambulatório já consegue fazer um atendimento ali, até mesmo fazer aquela interpretação da leitura, até onde eu mantenho essa vítima aqui, né, essa pessoa acidentada na empresa, espero o socorro chegar, ou eu desloco essa vítima. Então, quando já tem um profissional ali que, né, consegue fazer essa triagem, claro que ajuda bastante. Até onde isso, vamos discutir, que isso é uma pauta que eu puxei ali, ela esfriou, eu quero retomar ela. Então, a empresa, ela tem, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo, maca, ela tem uma maca. E eu tenho uma vítima lá de um trauma, uma queda em altura, um trabalhador sofreu uma queda em altura. Então, esse cara tá ali, pode estar até, sabe, acordado, ele tá referindo dor, ele tá falando, conversando, mas ele sofreu um trauma, ele sofreu uma queda em altura. E aí a equipe vai lá e prepara o cara, faz atendimento básico e coloca o cara, esse trabalhador, na maca. Aí a SAMU chega nesse cenário. Esse cara na maca, por óbvio, eu interpreto que já fizeram metade do caminho. Não era para ter feito assim, era para ter feito uma avaliação antes. A SAMU tem que chegar, é a SAMU que coloca na maca. Como é que funciona isso? Bom, é o que dá para se entender, né? Se nós chegarmos na cena e tá assim, claro, a gente vai fazer uma avaliação dentro da ambulância, mas se já está imobilizado, esse paciente foi avaliado, a gente vai na pessoa que fez ali o atendimento dele, né? Que seria o responsável da equipe, que é o primeiro socorrista, o segundo ali que deve ter na empresa, né? Mas também tem uma situação que algumas empresas já têm uma área protegida por ambulâncias, né? Por empresas que já prestam esse serviço para eles, né? Então, o que acontece, muitas vezes eles só sinalizam ali, ficam fazendo a segurança da cena e essa equipe já vem para atendimento deles, né? Isso então, é uma coisa que eu ia perguntar também. Eu vou dizer assim, particularmente, né? Quando tem essa questão de trauma, eu prefiro... e a empresa tem marketing, eu prefiro que não mexa. O ideal é não mexer, né? Deixa o paciente lá, porque daí eu vou olhar, assim, onde é que ele caiu, como é que ele caiu, aí a rotação, botar ele na maca, tudo vai ser feito pela gente, né? Porque o grande problema, né? Aí entra a boa vontade das pessoas, eu não vou dizer heroísmo, mas o preparo, que não é o preparo, né? E é uma coisa que eu digo muito para os alunos, tu tá olhando o paciente aqui, ele tá bem, mas e lá dentro? Tem trauma de coluna? Tem alguma coisa que tu não tá vendo? Porque o cara em choque ali pode não referir dor. Exatamente. O cara do calor da emoção no choque. Tudo bem. Eu sou testemunha vivo disso. É verdade. Nas enchentes. Conta essa história aí, mano. O Emanuel teve um acidente. Nas enchentes. Contou, é verdade. Terrível, nas enchentes, ajudando as pessoas para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Eu tinha Jeep, tinha jet ski e tudo mais. E fui ajudar a salvar algumas pessoas que estavam ilhadas, né? E resumindo, né, o meu jet ski trancou num banco de areia, onde eu entrei, devia ter uns 11 metros de profundidade, sei lá, mais ou menos isso, né, e onde eu caí não tinha 50 centímetros de lâmina de água, e eu caí de cabeça, né, o jet ski trancou e eu estava fazendo muita força e uma certa velocidade no jet ski, caí de cabeça e em vez de virar as pernas eu caí de lado. Todo o trauma por condução me gerou uma fratura de coluna torácica T4, lascou a C7, a T4 desapareceu, hoje é prótese, né? E a lombar 1 fissurou, que é a famosa trinca de fora a fora, né? Quando eu caí na água, meu Deus. Na água, tu falou com 50 centímetros. Pode ter morrido afogado também. Afogado. Só que eu tava de colete, tava de roupa, coisa e tal, eu consegui me ajeitar. Eu disse, meu Deus, uma dor descomunal, e passou. E eu disse, contratura. E depois me veio na cabeça, não, peraí. Aí eu comecei a me examinar, força, acessibilidade preservada, mas mesmo assim pode ter algo. Resultado, eu fui literalmente um mirim. O cara me considerava experiente, coisa e tal. Não, tá tudo bem, passou a dor, ficou bem, tô bem, vou ajeitar, não consegui botar o jet ski no carrinho, não consegui dirigir o carro para voltar e tudo mais, o amigo fez. E 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia, aquela dor insuportável. Meu Deus, vou ter que fazer um exame. Fui trabalhar no SAMU de noite. Pedi pros guri, faz uma injeção de dexametasona e dipirona que eu não tô aguentando. E fizeram e nada de melhorar. No outro dia, tem boi na linha, né? Fui pro hospital, eu só fui consultar com um amigo ainda, vejo ele correndo no fim do corredor. Deita! E eu sei que foi. Deita! Cara, não sei como tá de pé, cara. Tem uma fratura que tu era pra estar paralítico, cara. Que loucura. Te deita que tu vai ao bloco cirúrgico. Não acredito, para de mentir.
vai bloco cirúrgico. Estou aí hoje com uma artrodese feita de coluna, pelo Dr. Marcelo Reis, que salvou a minha vida, literalmente. Primeiro Deus, obviamente. Não era para ter ficado paralítico. Pai. E assim, eu Pai, me considerava um cara experiente, eu devia ter ficado deitado na água, esperado o socorro vir, botar na maca rígida, me levar e tudo mais. Foi sorte. Né? Então, assim, às vezes, até com o próprio conhecimento. E eu acompanhei aquela tua recuperação, foi então, assim, difícil, né, Manuel? Tu imagina Dor pra só, caramba, tu imagina dentro da empresa, dentro de um trabalho. Tudo é questão de chegar, de ter a frieza, de parar, pensar, examinar, né, a cena como um todo. Mas vou voltar a frisar, eu prefiro que não encoste no paciente, que nos chame. Né? Numa indústria metalúrgica, estavam instalando pilares, né, e vigas e vigotas, que não era de concreto, era de metal mesmo. E o cara, acho que estava uns 30 e poucos, 40 metros de altura, colocando no telhado, e ele despencou do guindaste e caiu em cima do telhado, com fratura exposta, né? E a equipe lá tinha treinamento e tudo mais, eles não conseguiram dar conta. O pessoal ficou em pânico de subir, com medo de fosse cair. Nós tivemos que arranjar uma patrola para nos levar com a pá até lá em cima, para nós chegar lá, fazer o atendimento do cara, botar ele na maca rígida, descer ele na pá da patrola e tudo mais. Sim, E era uma improvisada e ainda. a equipe que estava treinando, eu me recordo como se fosse ontem disso, a equipe com o chapeuzinho preparada, treinada, apavorada, sim. né? Eles, então, assim... Como eu disse, ali eles colocam muito mais a boa vontade do que a técnica. Eu quero esses treinamentos... Eu quero ser brigadista, eu quero ser... Aí deu um sangue lá, eu olho o sangue e desmaio. Não, cara, mas aí assim, o que é importante a empresa ter a brigada, por óbvio, né? Claro. Entre uma equipe não estar capacitada, tu tem uma equipe capacitada, mas tu vê que assim como é importante dar ênfase à questão do controle, inclusive emocional. Sim, que não só aquela parte... tá pegando pra mim. Perfeito. E o que tu falou é perfeito, lá no começo. A limitação. Limitação, claro. Chegar, olha, isso aqui é mais grosseiro. Até onde eu vou? Vou proteger a cena, vou proteger as pessoas, vou dar uma primeira olhada no paciente, mas eu não vou mexer. Ele ter a limitação, ele ter a consciência que aquilo vai além do que ele pode fazer. Né? Agora eu estava pensando uma outra coisa, puxando um pouco esse gancho, desses serviços que são terceirizados, vamos dizer assim, de ambulância. Tem vários, não vou citar empresas, não vou citar nada. Eles têm também essas categorias. Sim, tem. Mais complexas, menos suporte avançado e básico. Suporte avançado, tem situações, se a empresa nem todas têm, mas tem. Tem, mas se alguma empresa que tiver e a empresa chamar tem esse, vamos dizer, esse serviço privado lá que ela paga, aí a SAMU não é acionada numa situação dessa. Não. Vai a equipe da empresa terceirizada, o médico da equipe da conta. Mas já aconteceu de a gente chegar lá e a família ter chamado uma empresa que chegou lá. Daí a gente disse, olha, pergunta ao familiar, quem é que a senhora quer que dê sequência ao atendimento? A equipe particular ou a nossa? O que vocês preferem? Já aconteceu de a gente assumir, já aconteceu de a gente ir embora. Né? Tu sabe que o pai tem, né? O meu pai tem um serviço que ele contratou lá e a minha mãe teve uma queda eu lembro disso. Minha mãe teve uma queda no serviço. Né, foi o húmero, acho que ela fraturou o húmero. Eu não me lembro mais. Assim, E chamaram o pessoal e, cara, foram super bem atendidos, assim. Claro que uma coisa simples, né? Uma senhora de idade caiu uma fratura simples, tudo mais, mas imobilizar, levaram para o hospital, aquela coisa toda. Aí o pai não chamou SAMU, né? Essa questão, uma coisa que eu gosto de frisar muito com os alunos, o pessoal que já está na prática sabe, né? Esse negócio, era simples. É simples até que prove o contrário, né? Cuidado com esse simples. Não era nada demais. Caiu, bateu. Por isso tem os famosos protocolo TCE. Você tem até 72 horas, pode mudar a pupila, vomitar, falar bobagem, coisa e tal. Às vezes bate a cabeça, não acontece nada. O sangramento vem depois, né? Então, assim, muito cuidado. Foi só uma batidinha. Quantos pacientes eu pego aí com hemorragia, subaracnoidea e quantas coisas a gente pega que foi posterior? Muitas. Tipo, o cara sofreu um acidente, o teu próprio caso. Exatamente. Sofreu um acidente, levantou, não, tô liso ainda, tô, né, íntegro. E aí, daqui a pouquinho, um dia, 2 depois, 3, o cara... Esse treinamento para dentro da indústria, caí, me esborrachei na indústria, bati com a cabeça. Não, só me deu um cortezinho aqui. Bateu a cabeça, né? Bateu a cabeça. O pai de um grande amigo meu, agora, infelizmente faleceu,
Caiu de cabeça. Caiu. Na verdade, ele tropeçou, senhor de 80 anos, caiu, bateu a cabeça no chão, mas bateu de lado, tá? Suturaram a cabeça, né? Vulgo costura e mandaram embora. Não, tá tranquilo. E o velho começou a ficar mal. Deu 24 horas. Isso, voltou pro hospital, dor na coluna. Ele tinha fraturado a C4 e C5 com compressão medular. Tive que botar colar, aí fez uma pneumonia, aspirou, broncopneumonia aspirativa. Aí foi um tendel. Morreu. Por quê? Porque simplificaram demais. E acontece dentro do retardo do atendimento. Acontece dentro do ambiente hospitalar. Tu imagina com pessoas que, em teoria, teriam que ter todo o conhecimento. Tu imagina lá na indústria beira-leite, que as pessoas estão acostumadas com o seu serviço completamente diferente. Mas sabe que isso né? é uma questão que se discute na indústria mesmo. Aí não só pensando na questão do atendimento, né? É a questão da emissão da CAT, que é um documento que se emite, né, em caso do acidente. Em que momento é o acidente do trabalho? Tem uma lei que regula isso, é uma lei da Previdência. Aquela que eu havia citado antes, não sei se citei essa lei quando a gente estava nos bastidores aqui ou se já estava gravando. Mas tem uma lei, a Lei 8.213, e lá no artigo 19 define o que é um acidente do trabalho. Mas, em suma, o que diz esse artigo 19? O artigo 19 diz o seguinte: se eu tomo uma lesão, tá, bati meu braço e criou um roxo, aí se discute em cima da lesão, se ela me gera uma incapacidade laborativa. Se ela gerou uma incapacidade laborativa ou uma redução para o trabalho, entende-se como acidente do trabalho. Sim. Caso contrário, bateu ali, criou um roxinho, não impossibilita o cara de trabalhar, vida que segue. E aí vem a pauta que, geralmente, eu puxo dentro da empresa, que é a seguinte: mas, cara, tá com dúvida? Leva no médico. Sim. Aí, ó. Fez uma CAT. Fez uma CAT. Corte no dedo, quebrar um pouco. Então a gente fez pra qualquer coisa, mesmo não tendo perda de movimento, nada, lesão muito profundo, foi feito igual. De repente um curativo resolveria, mas nós fizemos para manter o padrão da empresa. Tu tens essa questão, né, das empresas, dos serviços, que, pelo que eu entendi, tu também presta, né, esse treinamento. Agora, eu te faço uma pergunta, né, o ideal seria que fosse de 3 em 3 meses, algo nesse sentido de treinamento. E assim, uma coisa que a gente faz muito na SAMU, a prática leva à perfeição. A gente simula. A gente marca simulado ou do nada se faz um simulado. Chega lá, todo mundo vem preparado para atender e não era um simulado. Grandes queimadas, grandes acidentes, que tu pode pegar um capotamento de ônibus que a gente já pegou, né? Dentro da empresa pegou fogo, caiu o telhado. Imagina caiu o telhado com 100 pessoas trabalhando lá. Classificar morto, vermelho, laranja, amarelo, verde, isso engloba tudo. E múltiplas vítimas, né? Múltiplas vítimas, exatamente. Então, assim, simular, porque assim, eu sou um exemplo vivo. Se eu tiver uma aula agora, eu vou e já está provado isso, né? Tu vai olhar de uma aula, tu vai simular o quê? 10%, 15%. Aí na prática, tu vai para a prática, normalmente a simulação é muito maior. Abaixo de 60%, né? Claro. E então, para a pessoa absorver, para os até para conseguir fazer uma leitura do que tu acertou e das coisas que tu errou. Poxa, então, a gente investiu muito tempo em tal coisa e perdeu tempo e ter investido tempo em tal manobra. Era o que eu sugeriria para as empresas. Mas sabe que nas empresas com simulação. Assim, desses treinamentos que são obrigatórios, deixa eu trazer essa pauta. É trabalhado a questão do simulado. É trabalhado. Se for brigada de incêndio, se discute isso anual. E aí, mas aí essa pergunta ela é bem interessante, porque vamos validar ela assim, ó. Quando eu faço um simulado, é legal eu pensar no simulado. Se eu estou pensando em um grande evento, um grande incêndio, por exemplo, né, que eu possa envolver múltiplas vítimas, claro que daí vou inteirar a empresa inteira. E aí isso é uma coisa que tem que vir assim, ó, top-down. Começa lá do dono da empresa, o presidente, o CEO da empresa, tomar consciência, cara, emergência não marca a hora. Sim. Emergência não marca a hora. A emergência é agora. Ela é agora. A gente pode estar conversando aqui e do nada surgiu um cenário emergencial. E aí vale de saber o quão preparado a gente está para essa emergência. Para os diversos tipos de cenário. Sim. Porque pode ser desde uma pessoa que tropeçou, como tu acabou de... Né, o cara tropeçou e caiu, cara, bateu a cabeça. Todos podem fazer isso. Né? Todos podem sofrer um acidente como esse. Então, desde um acidente como trauma, ou aí aqueles serviços que são operacionais que tu tá prevendo ali a possibilidade de ocorrer um evento. Uma queda em altura, é o cara que tá mexendo em eletricidade, então um choque elétrico, ou o trabalhador que tá mexendo numa máquina, prensar a mão na máquina, ou tomar um corte. Então, e esses cenários de eventos
maiores, que eu posso envolver múltiplas vítimas, e aí esse treinamento que é o simulado. Eu simular evacuação, simular um cenário com múltiplas vítimas, quem eu atendo primeiro e agora como é que eu faço? E é uma pauta que eu até circulei aqui para não deixar fugir o emocional das pessoas, que foi a nossa pauta inicial que a gente estava falando ali, né? Sobre limitação. Interfere muito, né? As pessoas são industriárias, né? São, né? Eu lembro aqui, de novo, a gravação está sendo feita em Porto Alegre, uma antiga empresa em Canoas, essa empresa hoje está fechada. E um colega meu, ele trabalhava como técnico nessa empresa. E essa empresa, um trabalhador sofreu uma queda em altura e veio a óbito esse trabalhador. E assim, eu falando não vai ser a mesma história, tem que escutar esse meu colega narrando. Nunca vai ser igual. Ele vai narrar detalhes assim, cara, que dia assim, que começou de manhã, e fui eu que fiz a liberação do trabalho do cara lá, o trabalhador foi fazer a atividade dele lá, e eu fui fazer outra frente de trabalho. O trabalhador sofreu uma queda, e aí ele sofreu da queda o óbito. Né? E na época, eu não lembro, acho que já não existia, acho que não existia SAMU ainda. A SAMU veio de 2005 pra cá, não veio? Uhum. Então, mais ou menos, não sei se era SAMU na época. Aí, mas independente, se fosse ambulância do município, não importa. Cara, eu não sabia se eu ligava pra SAMU, eu não sabia se ligava pros bombeiros, porque o cara tava ali e eu perdido. E aí o emocional dele, meu Deus do céu, cara, pra quem eu ligo? E pra quem eu chamo? E aí eu chamei até polícia, cara. E chegou a polícia lá e disse, não, cara, tem que ligar pra ambulância. Aí veio a ambulância lá e realmente o cara tava com óbito. E o acidente foi de manhã. Era 11, meia-noite, e o cara tava envolvido com delegacia de polícia ainda. Sim. E, de novo, eu narrando nunca vai ser igual. Sim, morte violenta. O cara dizendo assim, cara, isso aqui é assim, ó, o meu emocional extremamente abalado. A minha boca tava seca. E o delegado foi muito meu amigo, o cara foi muito legal, o cara me orientando, cara, agora vai pra casa, janta, descansa a cabeça. E ele, cara, descansar a cabeça de que jeito, cara? Teve um acidente com óbito na minha empresa. E o delegado ali, ele tá tratando do todo, né? Tá fazendo todo, né? Porque, de novo, houve um acidente com morte, vai envolver polícia, inclusive. E aí o cara assim, meu Deus, e agora pra onde é que eu parto, cara? Então tu vê que a questão que deve ser inclusa também em capacitações como essa, que a gente tá falando aqui de emergência, a questão emocional. Deixar claro ali, de novo, aquele papo de limitações. Sim, até porque tu não pode, desculpa interromper, não pode cobrar muito do funcionário em si, né? Porque ele tem não é o perfil dele fazer esse serviço. Ele é industriário. Ele tá ali para fazer ele não tá acostumado ele não tá acostumado a lidar com a vida e com a morte, né? Eu acho que assim, a gente durante o decorrer da faculdade, mas muito mais quando tu entra para a realidade, né, como ela é, a gente se depara com a vida e com a morte todos os dias. A emergência é agora, né? E mesmo com todo o treinamento e com o tempo de experiência, muitas vezes a gente não consegue se desvincular daquela questão emocional, né? Eu confesso que para atendimento, eu atendo o que vier, mas o atendimento de criança é complicadíssimo, né? Pessoas jovens, né, que tu vê que tiveram um negócio ali, que morreram ou que estão em parada, é muito complicado tu lidar com isso, né, tu digerir, tu não te colocar, não ser empático, não ter a capacidade de se colocar no lugar. Tu imagina pessoas que não estão acostumadas com isso, né, geram traumas violentos. Eu atendi, inclusive, numa empresa que o cara caiu numa prensa hidráulica, e o negócio prensou ele. Não sobrou nada. Não sobrou absolutamente nada. E foi, pra mim, que estava acostumado, que foi extremamente traumático, assim, tinha pedaço do cara para todos os lados. Sim. Né? As pessoas que eram da equipe dele, ali daquele setor, pelo que eu sei, que eu acompanhei até um pouco tempo atrás, as pessoas não conseguiram mais trabalhar. Um choque, colapso. O cara sem dúvida, emocional. O cara vê uma cena dessa e o cara desenvolve um estresse pós-traumático, certo? E assim, quem não tá acostumado, imagina um cara que conviviam com anos, tu vê uma situação colega, dessa, é horrorosa, né? E derruba mesmo. O emocional da gente Sim, porque um ambiente de trabalho é para ser um ambiente saudável. Ponto. Né? Então, né? O teu trabalho, o teu ofício. Eu acho que esse atendimento, principalmente dentro das indústrias, das empresas, né, dessa questão de segurança, né, e de atendimento, ele é uma questão multidisciplinar, né, que tem, acho que deve ter um acompanhamento psicológico também, né. Até uma coisa que eu ia te perguntar, né, Emanuel, para ti, pro Rodrigo, se tem como identificar numa pessoa
o perfil para isso. Digamos, eu tenho 5 colaboradores para colocar dentro de uma equipe de emergência. Entendeu? Uhum. É um pré-requisito, assim, tipo, se existe algum... Pô, o cara... Sabe? Deve ser difícil isso, né? Eu vou te dizer assim... Qual é o cara que vai ter a mas frieza? eu gostaria, essa é uma pergunta, eu te digo porque, assim, a minha mãe é psicóloga, né? E ela trabalha muito com questão... agora me fugiu o termo, né? Vocacional. Vocacional. Maria Cristina Ratbonazina, atende online, hein? Propaganda pra mãe, não, né? Claro, não, propaganda pra mãe tem que fazer sempre, É né? uma senhora psicóloga, minha mãe é fera, não por ser minha mãe, né? Sim. Então ela faz atendimento vocacional e eu converso muito com ela sobre isso, né? Porque ela me cobra muito, mãe, filha de psicólogo, né? Ela se preocupa muito comigo para eu não desenvolver um burnout. Sim. Né? Porque a gente convive com tanta desgraça que uma hora o negócio te contamina. Né? Sim. E a gente fala sobre a identificação do líder, né? Eu acho que isso é um trabalho muito do psicólogo, de identificar o líder. Tem pessoas que têm feeling para identificar, sim. Sim, mas a empresa detém os psicólogos organizacionais. Mas assim, sendo uma pessoa preparada para identificar, acho que sim, né? Tem todo um trabalho para tu identificar, às vezes... Até para limitar, né? Para limitar. Às vezes aquela pessoa... Acelerada, né? Aquela pessoa que tu acha que tinha o perfil... o cara tem um ímpeto, o cara... Chegou uma hora, ele não tem. E aquela cara que era espavitado, não, cara... Eu sou... Todo mundo conhece, né? Eu sou tido como um porra louca. Desculpa o termo, né? Sim, é o que faz o equilíbrio da equipe, né? Que ele tá tenso ali, ele fora da casinha, mas se chegar, se tu atender comigo numa emergência, pode estar caindo o mundo. Cara, eu sou o cara mais calmo. O cara mais calmo do mundo. Vocês trabalham juntos seguido? Vocês dois, agora, assim? Ambulância, agora não? Porque eu saí de um serviço, ele tá lá ainda. Mas vocês chegaram a trabalhar bastante tempo junto em ambulância. Várias vezes. É o Milk, foi o que deu apelido, é o Milk. Não, quando o Rodrigo falou, tinha que trazer a galera, assim, pra gente tratar um pouco de emergência, SAMU, essa coisa. Eu digo, não, eu tenho um cara certo pra ti já, porque o cara bota selfie, bota coisa dentro da ambulância, é meu amigo pessoal, é uma pena doidaço. Nós queria ter trazido o condutor, a equipe toda, né? Aí vocês vão ver o que é história. Condutor é muita história, cara. Sim. Eu imagino. E o que dava, às vezes, tava todo mundo quieto, assim, o Manuel chegava lá, começava a agitar e coisa. Dava uma motivação a mais pra equipe, né? Chegava na cena, todo mundo sério. Serviço tudo direitinho. Terminava a cena, começava as brincadeiras. Eu vou dizer, e assim ele vai indo. Nós vamos pra cena, às vezes, cantarolando, falando bobagem, coisa e tal, mas chega na cena, muda tudo. Muda tudo. Seriedade total. Por quê? Por que eu digo isso, né? A gente conversa sobre, né? Pode ser teu pai, a tua mãe, teu amigo. Deus nos defenda. Não, mas eu encontrei o Cair Manuel. ali, mas assim, é fundamental que isso fique, né? Aquela pessoa que tá ali, ele pode ser um pai, ele é um filho, ele pode ser um pai, uma mãe, um marido. Mas tu falou uma coisa assim, ó, Manuel, vou te falar assim, ó, cara, eu atuo na área... Total, né? Empatia total numa situação dessa. Eu atuo na área de engenharia, né? Nosso ofício é um ofício na área de engenharia. Por vezes acaba permeando um pouquinho para a saúde em função dessas capacitações. Claro. Mas eu te digo assim, ó, cara, independente do teste vocacional, eu não teria condições de trabalhar na saúde, cara. Tu tocou num ponto ali que eu achei, que é o, né, a questão do evento quando ocorre com criança, cara. Eu tenho 2 filhos, tenho uma menina que fez 10 anos recentemente, um menino que tá fazendo 10 anos. Manu. E, cara, beijo do pai. Manuela, 10 anos. A minha Valentina e o Vicente, cara, eu sou totalmente refém do amor que eu tenho por eles. Então, quando o cara vira pai, né? Muda tudo. O cara fica refém do amor. Eu concordo contigo, é complicado, é muito complicado. E aí, eu não teria condições, cara, porque eu vejo não um sei filme, se cara, depois que virei pai, fiquei molengão, cara. Sim, a gente fica com medo de tudo, né? Tudo, cara, eu não tinha medo das coisas. Né? Tu aqui na volta, né? É foda. Então, tu fica assim, cara, tu começa a ficar com medo de tudo. E tu começa a ficar com receio das coisas que antes pra ti não te abalava. Um amigo com medo de morrer pra faltar pra ela. Um amigo meu... Não tem medo mais por ti. Um amigo meu representa uma família, né, uma instituição. Um amigo meu com a esposa grávida, que esses dias me disse, porque eu sou meio preocupado e tal. Eu disse, não, mas espera teu filho nascer. Ele não nasceu ainda. Tu não conhece um homem só conhece a preocupação depois que tem um filho. Meu semana passada, eu tô preocupado. Cara, quando tu tiver filho, tu conversa comigo. Por enquanto não. Tu não sabe o que é preocupação, bicho. Pô, tu fica com... Tu descobre... É o termo que eu mais gosto. Descobre que é viver com o teu coração batendo fora do peito. É isso aí. É mais ou menos isso mesmo. Mas por isso fica refém disso, por isso que a criança me toca tanto. Graças ao bom Deus, eu peguei
pouquíssimas crianças de atendimento nessa vida de SAMU aí, né? Mas uma me marcou muito, né? Que foi, eu digo que o Negão Éder, ele vai lembrar, quando ele ouvir que nós vamos mandar para esse podcast, né? Eu disse, ele foi a vez que mais bem tu dirigiu. Era uma navalha, velho. Ainda continua. Mas, entrou um chamado, uma PCR, uma parada cardíaca de um nenê de 3 meses. Nossa. Meu bicho, Deus. Eu nunca vi. Aquele bicho ali botou o Ayrton Senna no bolso, tá? Ele chegou na cena, acho que em 5 minutos. Mas ele fez umas manobras, eu fiquei apavorado. Eu olhei, pô, Negão, tu nunca dirigiu tão bem. E a gente conseguiu reanimar a criança. A criança está viva. Hoje, ela até visitou a gente, ela tinha 7 anos. Faz muito tempo isso, né? Viva, super bem. Mas eu lembro na cena que a minha filha tinha 3, 4 anos na época. Quando eu cheguei, peguei aquela criança polenga no colo, morta, assim, para começar a reanimar. Pô, me deu um negócio, cara. Não sei te explicar. Mas, assim, eu juro para vocês, né? Mas aí vem a mão de Deus no cara, assim. Eu olhei pro alto e disse, Deus me ajuda, pelo amor de Deus. É impossível tu olhar uma criança para quem tem filho e não ver o teu filho lá. É impossível. Tô mentindo? Não. Tu bate uma tem coisa filho também, Rodrigo? Inexplicável, Tem. né? Heitor. Então, assim, E quando você está em atendimento de criança, eu saio encagaçado, cara. Desculpa o termo, né? Eu ligo para casa, como é que tá a filha, porque... Sim, meu. Né, nem gosto muito de falar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nós já estamos com, 1h10 mais ou menos aí, produção? 1h10, Rodrigo. Pode reservar mais 5 horas. Vai longe. Não, o chamado é novo, né? Tem papo para muito tempo. Muita loucura, cara. A minha família que vai dizer, vocês se ferraram, entregaram. Cara, eu conheço o Emanuel já há algum tempo, tá? A gente conseguiu fazer ele falar pouco hoje. Tu sabe que hoje não tá bem, né? Rodrigo tá conhecendo hoje. O Manuel, o irmãozão do peito, né, cara? Isso aí. Eu já conheço já de... Não sei se tu quer lançar mais alguma questão final, dá um tempinho ainda, tem mais uns 5 minutinhos. A minha família não deixa mais eu discursar no final do ano, na Natal, Réveillon, porque eles ficam apavorados. Eu fico 20 minutos falando, cara. Não dá. Não, assim, cara, realmente a gente não matou as pautas todas, né? O assunto não, isso aqui não, mas a gente volta, se quiser, a gente volta. Não, vocês já estão convocados. Não é nenhum convite, isso aqui é uma convocação. O segundo tempo vai ter que ter, né? Cara, assim, com mensagem... De novo, a gente permeia as indústrias, a gente permeia as empresas, né? E quando eu puxei a pauta da emergência, eu quis puxar da seguinte maneira, que a emergência não marca a hora, né? E ela se apresenta de diversas formas. Quando a emergência ela toca na questão da saúde das pessoas, que envolve trauma, ou envolve aquela situação lá de uma parada cardíaca, o que vocês trariam como recomendação, assim, básica? Empresa, se organize no básico do feijão com arroz da seguinte maneira. O que vocês trariam para as empresas colocar de forma protocolar dentro da empresa? O que vocês poderiam... Da experiência pessoal de vocês mesmo. Vai, Rodrigo, o que tu acha, Rodrigo? O básico que dá certo, né? Que vai dar sobrevida para a pessoa. Primeira compressão, identificar a parada cardíaca, ter os meios para fazer isso, porque daí o restante vai fluindo naturalmente, né? Tu vai ter o suporte vindo com a ambulância, tudo. Não, uma coisa que a gente não falou, que tá muito em voga, é o DEA, né? DEA pra lá, DEA pra cá. Na pauta aqui, mas vai lá, Rodrigo. Posso fazer um adeno, né? Eu acho que assim, a PCR, a parada cardíaca, né? Ela é só uma em 1 milhão de situações, né? Mas o Rodrigo muito bem colocou o básico que dá certo. Treinamento, que leva à perfeição, ou que leva o melhor tempo possível, né? O primeiro atendimento mais qualificado, né? Ou seja, então, treinamento e simular. É o que eu diria, né? Simular é o que há. E essa questão do DEA, Rodrigo? Do DEA? Tu acha fundamental? Né? Muito. Em questões que nem em países mais desenvolvidos eles têm na estação do trem. Tem. Não pare as compressões. Exatamente. É uma outra ritmo cultura, chocável. Né? Tem pesadelo com ele. Cultura que tem, né? Em algumas situações ajuda muito, né? Vai reverter até chegar a equipe ali, né, para poder fazer o resto, né? Ele faz quase tudo automático, né? Quase tudo automático. O DEA salva vidas, tá? Não é uma coisa que vale a pena investir. Isso por ele fora, realmente é um equipamento. Eu não sei como é que pé que anda a lei. Ia ser É. uma lei que ia regulamentar a questão das empresas com número X de pessoas. Eu não Vai sei ter se um essa lei. Tinha, eu não sei se tá em E aí eu vigor não sei ainda. como é que tá também, eu tô por fora disso, tá? Tinha, mas eu acho que não tá mais em vigor, tá? Tá, eu sei que teria uma lei que ia regular o número X de pessoas circulando no local. Por exemplo, circula 1.000 pessoas por hora no local.
shopping centers, aeroportos, clubes e tal. Aí, não sei se é 1.000 pessoas, tô chutando o valor porque eu realmente não lembro como é que tá na lei. Mas aí teria a obrigatoriedade de ter um DEA ali e uma pessoa capacitada para operar esse equipamento. Daí, pô, já é um curto ali, né? Sim. Porque o DEA, tendo em vista o benefício dele, ele é barato. Sim, Ele é sim, barato, sim, muito, sim. muito. Funciona- Hoje um DEA eu penso custa assim, até no 7 mil, condomínio, 5, 7 bota um mil. condomínio, né? Tem, sei lá, 100 apartamentos, né? 50 apartamentos. Faz um racha do pessoal ali, sai barato, deixa o DEA lá no condomínio, capacita uma pessoa ali para operar, né? Um grupo de pessoas, e aí tem toda disponibilidade ali, o Sim, equipamento. mas Faz que toda a também diferença, eu- porque o DEA faz a leitura que a gente faz na hora H. Eu, normalmente, quando nós estamos, a gente não usa. Eu não uso, né? Porque eu estou acostumado com outro tipo de frente, né? Estou acostumado a pegar pulso. Aí, quando eu vou no monitor direto, né? Mas para quem não está acostumado, salva a vida, faz Sim. toda a Mas diferença. o que seria ideal também era implementar nas escolas. Já vindo uma educação já de crianças Perfeito. até o adulto. Que é o Sim, que isso que eu ia te Estados Unidos, perguntar. né? Não, isso que eu ia te Perfeita perguntar, Perfeita né? a colocação O dele. protocolo É, American Heart exatamente. é Isso que eu ia perguntar. American Heart Association, né? É porque quando tu conversa com as pessoas que são leigas, vamos tirar a indústria agora, SAMU, médica, etc. Tal, pessoas, qualquer pessoa. Geral, Mas se é minha é. tia, meu tio, O meu prédio primo, que etc. poderia Tal. ter, né? Aqui a gente De não repente tem tem, muita a gente não sabe. cultura, né? A É. cultura de capacitar pessoas leigas para fazer primeiros socorros, vamos dizer assim, né? Entendeu? Tipo, eu, sei lá, meu pai, minha mãe. Ensinar enfim, o básico, cara. Ensinar o básico para E o quem é de principal casa, de né? tudo que a gente fala muito nos treinamentos, além de principal o básico, é saber identificar a emergência, né? Interpretar, né? Interpretar, Claro. né? Acontece, cara. Pois é. Quantas pessoas aí pararam que nem viu o cara Sim. dormindo, ou o cara teve um trauma. Não tô bem. Aconteceu comigo, né? N Daqui a pouco o cara tá situações. fazendo uma mas reanimação e o cara tá com mas eu tive- um TCE, Tá com daqui a AVC. pouquinho um AVC. Mas o cara o- tá aqui, ó. mas Tá o- parando. Vamos reanimar o cara. Acontece. Mas o pai, o meu pai, né? O Rodrigo e o Manuel conhecem. Pô, meu pai engasgou com amendoim na beira da piscina, cara. Ô, velho Rio Grande, né? Vai cair no ouvido dele, né? Eu achei que ele ia morrer, cara. E eu tava do lado dele, eu não sabia o que ia fazer com ele. Cara, ele começou a ficar mal. Mudou o protocolo agora, né? Meu irmão. O velho dele adora o médico. É, né? ele adora Ah, o médico. pode ver Não, o remédio. pai adora o médico. É. Meu irmão veio correndo de dentro de casa, cara. Ele fazia medicina veterinária na época e, sei lá. Já atendeu o E cavalo fez- do velho. Ele vai- fez uma ele vai empuxar quando ele isso. fez uma manobra de desengasgo. Beijo pro Arnaldo. Beijo pro Arnaldo. Beijo pro velho Arnaldo. Ele fez uma manobra de desengasgo no velho, cara. O velho cuspiu com amendoim, mas fraturou umas 2 costelas. Quase matou o velho. Meu irmão é maior que eu ainda, cara. O bicho é um monstro. Nossa Mas, senhora, cara, tu vê, numa dessa o cara morre. A gente tá falando uma brincadeira, É, mas numa dessa o cara. cara engasga com amendoim e morre porque ninguém pô, na casa que é leigo, não é alguém da área médica, né? Não faz uma manobra de desengasgo num cara. Pô, posso fazer um complemento aqui? Manda Claro, bala. claro. A minha filha, quando nasceu, a minha mãe veio nos visitar e a minha filha devia ter uns 3, 4 meses, né? Bebê de colo, cara. E a minha mãe ali, a guria ficou roxa. O que é isso? O que é isso? E eu tava chegando em casa e a minha mãe assustada, assim, que ela não tava bem respondendo. E eu tava engasgada com leite, cara. Minha mulher tava tomando banho, eu botei ela no colo e pá, nas costas, bati. E ela botou leite pra fora e Veio o ar. recuperou a cor. Cara, coisa de Deus, mas assim, Sim, te botou lá na hora. aconteceu, cara. Uma, da Tá, minha mas eu vou te casa. falar Nível que a minha de- filha já desengasgou Acon- algumas vezes. cara. E eu desengasguei ela algumas vezes. Então, assim, pô, olha ali, um leite com amendoim, cara. Ô, Emanuel, né? aproveitar de ti do Rodrigo aí. Do tempo do engasgo até um comprometimento importante. Quanto tempo o cara tem para desengasgar? Depende. Tá, mas em meio geral, assim, não vamos tentar aprofundar Pô, muito. porque assim, tu vai ficar. Eu vou fazer uma associação. Quanto tempo tu consegue ficar embaixo d'água? Ah, não, eu, sei lá, 1 minuto eu tô em É o pânico tempo de já. ficar sem oxigênio e fazer uma parada por hipóxia. Uhum. Obstruiu. Começa- Parada respiratória, cardiorrespiratória. Quem estiver ouvindo, né, eu já digo, eu tenho um pânico porque várias vezes eu vi isso, até no ML quando passei como acadêmico, o cara comendo aqueles frango, as peles, Uhum. aquela pele vem e entra, uma parte fica na traqueia, outra no esôfago, Não vai nem sobe nem volta, né? aí quantos aqui fizeram a necropsia aqui e com pele de frango na goela, né? Cara, é o tempo que tu aguentar. Aí se parar,
tu vai lá, parou, morreu? Não, mas vai ficar em parada. Se tu não iniciar uma RCP, uma ressuscitação, né? Que às vezes na compressão desobstrui a via aérea e volta a respirar, volta pro ciclo, né? Mas se não começar nenhum tipo de manobra, que é a manobra de Heimlich, que chama, né? Talvez vai desobstruir, mas até tu identificar que, né? Isso está acontecendo. Tem a pessoa para poder fazer também, né? Também, Sim, né? tem que ter a pessoa com conhecimento para poder fazer. Então são N Mas, poréns, né? vamos dizer, pegando um tempo assim, 10 minutos, já é uma coisa gravíssima. Porque a morte neurológica acima de 10 minutos é muito grosseira, né? Já vi gente ficar super bem com mais de 10 minutos. Pior que já. Eu já peguei PCR de mais de 20 minutos. 25, acho que era 23 ou 24 minutos e a pessoa tá super bem, obrigado. Milagre. Porque a morte de neurônios é muito grosseira, né? Então, para tu ter uma perda cerebral é muito grande, né? Os plantões atrás, lá na base, chegou um rapaz de 24 anos, imparado. A equipe conseguiu reverter. No outro dia ele estava caminhando lá, sem sequela, sem nada. Já estava mais de 15 minutos. Mas tu vê, assim, então, é uma mais coisa, de 15 minutos já. Rapaz. Jovens. Eu acho que imagina uma vez eu tem a ver assisti com uma... condicionamento físico. Cada organismo é uma resposta. Eu né? assisti uma palestra de um profissional da SAMU. E eu achei bem legal, achei legal demais a palestra do cara. E o cara falou um negócio que eu achei muito importante, até em relação aos treinamentos. Mudou minha forma de conduzir os treinamentos quando estava na parte de reanimação. Ele falou assim, veio uma pergunta similar a essa, qual é o tempo e tal. Assim, o cara falou assim, cara, olha só, em questão até envolvendo trauma ou uma parada cardíaca, a gente tem que salvar neurônios. Isso. Tanto que na época não tinha o XABC. Era só o ABC perfeito, do trauma. Perfeito. Né? E aí, às vezes, tu tem uma grande hemorragia, não adianta partir para uma reanimação e o cara tá lá, né? Teve um trauma grave, o cara tá sangrando, né? Tá escoando sangue ali e tu tem que salvar neurônios. Como é que salva neurônios? O cara tem que mandar sangue pra cabeça. Então, como é que eu faço isso, né? Então, quando ele falou assim, salvar neurônios, aí abriu um portal de possibilidades e resposta para técnicas e modos de atendimento. Sim. Ficou assim claro ali. E, de novo, tô puxando uma época que não tinha o XABC. Sim. Era só o ABC. Então, porque tinha aquela coisa protocolar, né? ABC do trauma e tal, avaliação primária, não sei o quê. E daqui a pouquinho, cara, foca em salvar neurônios. Então, aquilo pra mim, tu vê, foi uma frase que o cara falou, eu não lembro quanto tempo fazia isso, mais de 10 anos, com certeza, 15. E cravou, assim, essa informação, assim, poxa, valida ainda essa informação? Claro. Sim, acho que com sim, certeza. Né? Pô, isso é um papo para um outro podcast desse, o XABCDE do trauma, né? Hoje foi informativo. Tipo, podia trazer um bem mais gigantesco, né? Não, eu acho que nós podíamos fazer essa aí. Mas salvar neurônios é perfeito. E essa questão do sangramento, né? As pessoas, quando... Tem muita gente que vê sangue, meu Deus, desmaia, né? Eu tenho um colega médico que é radiologista, ele foi pra rádio porque se vê sangue, ele desmaia. Acredite se quiser, né? Sangramento é uma coisa, às vezes, tão simples de resolver. Bota o dedo ali, ou a mão e comprime. O pessoal bota gás, o pessoal bota pano. Talvez o toniquete ainda vai, dependendo da situação, mas põe ali, estanca o sangramento. E parte pro próximo, parte do atendimento. Mas aí entra o que tu falaste, muito bem colocado. Tipo, tu, né, Rodrigo? O básico que funciona. Põe o dedo, a mão, os 2 dedos, para comprimir aquilo ali e o sangramento parar. Manter o quê? O sangue aonde ele tem que ir, principalmente a nível cerebral, né? Vamos ver. Cara, tu trouxe cara bom de papo. Olha só, o Emanuel já tá pra história do XABC aí que vocês estão falando, que você sabe o que é, eu não faço a menor ideia, mas tudo bem. Eu só vejo se o Rodrigo vier, né? Eu fico com medo, né? Não, mas daí tu tem que deixar o Rodrigo falar, né, cara? Pô, brincadeira. Até aqui, eu sei que você vai... Sabia, lá Rodrigo, em casa vai virar corneta Não, isso aí, o Rodrigo ficou no... Vocês tragam uma mordaça pra mim na próxima vez. Não, a gente vai pedir pra produção trazer um botãozinho pra desligar teu microfone. Pô, brincadeira. Aí tira o Emanuel. Como é que chamaram ali Tira o Emanuel, o Caçulinha. O Caçulinha. Não, é o Boninho, Boninho, por favor, né? Não sacaneia. Alcança aí pra nós A gente tem 2 presentes pra vocês aqui de agradecimento. Coisa boa. Cara, gurizada, assim, não tem, Manuel, nós temos 1 hora pra fazer isso aqui, cara. Não tem palavras pra te agradecer pelo teu tempo, pela tua participação. Sei que tu é um cara, o Rodrigo também, extremamente ocupado. Vocês estão sempre na loucura que é essa área de vocês aí, né? Acho que estamos à disposição, né? Sempre. E assim, se quiser uma parceria até para nós... Cara, isso aqui, gratuito, cara. Ajudar a treinar o pessoal. 2 mimos para vocês aqui. Muito legal. Isso que eu acho que é válido, Leandro. Obrigado. Acho que é válido.
A gente, junto Obrigado. com a ideia do podcast, era a ideia trazer isso aqui de forma leve. Trazer informação de bate-papo qualidade e e tal. de forma leve. Sim. Só que eu acho que, junto àqueles circuitos que a gente está desenvolvendo lá no escritório, de fazer Sim. aqueles pequenos vídeos, trazer esses dois caras Sim. aqui, meu. Sim. Porque esse assunto de emergência, Sim. ele é... E a gente quer fazer, suma importância. também um evento que pode ser que dure 2, 3 dias e tal, para profissionais especificamente da área de segurança, Uhum. com assuntos de temas diversos. Entrando na pauta emergência, tu vai lá, Emanuel. Não, a gente vai, Participar de com a repente a gente. gente conversa com o pessoal da SAMU, né? Isso. O Rodrigão aí tá... O Rodrigão também. É em Porto Vocês Alegre, dois. isso? Porto Alegre, Pô, a gente tá me dou pensando muito até em bem, outras a gente- regiões A aí. gente se dá muito bem com o Fabiano Barrinoevo, que Pois é o é. diretor técnico que coordena o SAMU Porto Alegre e faz um senhor trabalho, Sim. né? Pô, ele é um profissional Não, e já gabaritado. fica... De repente ele consegue fornecer material e tudo mais para a gente ir lá fazer um negócio Isso. bem Não, e bacana. você já fica acionado para esse segundo chamado aí, Não, né? só vocação, não é Só marcar, essa coisa mais... só marcar. Né, daí a como gente tu pode falasse aí. trazer mais técnico aqui. trazer Sim, bem Porque mais hoje tempo. foi leve, mas eu acho que dá pra explorar. Não, muito bom, cara. Não, tem muita coisa para falar, Com certeza. muita coisa Imagina. para falar, né? E a gente pode pautar alguns assuntos e trazer alguns exemplos, algumas histórias também, Isso já, aí, né? Para o isso aí. pessoal já saber o que fazer. Não, foi Os cases, né? São É, importantes, quantas vezes eu já ouvi, mas eu ouvi um caso assim e saí fazendo. Já aconteceu Sim. lá no nosso grupo de um que viu eu dei uma aula de RCP lá e ele pegou um Saiu emocionado. restaurante de nosso comprimido, o cara voltou. Mas Sim. aí que tá a importância, né? Se a gente É. tem essa já Levar a informação, né? essa informação já desde o início, Sim. digamos, da nossa Sim. coletividade ali, começar a estudar, Uhum. seria mais fácil algumas coisas. Ah, Reverteria muito, Cara, né? é umas, pelo e umas menos- coisas simples, né? Eu tive a É. felicidade de perder um amigo por uma parada cardiorrespiratória dessas também, em casa. Foi chamada SAMU de madrugada e tal, mas a filha tentou reanimar, fazer RCP, sabia fazer, só que deixou ele em cima da cama. É no que a colchão. qualidade, né? É É. a qualidade. Pô, eu vou dizer pra você assim, só Não. pra afindar, porque eu sei que eu tenho muita história pra contar, se deixar, eu vou ficar até amanhã aqui Nós contando, temos que né? findar já. Cara, eu fiz RCP no meu próprio pai. Tá brincando. O meu irmão vai, quando eu vi, eu vou mandar pra ele assim, eu Réveillon. Nós já tinha tomado uns schnapps, champanhe e coisa e tal. E aí eu abracei meu irmão, que esse ano seja um ano bom, que tá tudo certo. Meia-noite e 40, meu pai fez uma PCR. Tá O brincando. trago passou na hora, né? E aí RCP, começa, eu fui pra cima. Meu pai, eu acho que fez na época uma hipoglicemia, algo nesse sentido. Só que ele vomitou, perdão, hipoglicemia, ele vomitou, né? E quando ele vomitou, mal-estar, ele engasgou. E no engasgar, ele fez uma parada por hipóxia. E eu comecei a compressão, fui pra cima com os dois pés, identifiquei na hora e reanimou, o velho voltou, largamos ele dentro do carro do meu irmão e eu toca, e no meio do caminho ele parou de novo e toca, aí levamos ele para uma unidade por um atendimento, tinham 2 colegas recém-formados, se apavoraram, eu mesmo manejei meu próprio pai. Que legal. Acontece, né? A qualquer hora é emergência. Mas isso aí, tem muita história, a gente marca outra vez, eu vou Oi, parar Manuel. de falar. Tu e o Rodrigo, Rodrigo aí, é me se a agrediu. galera quiser achar vocês, quer deixar o contato, Instagram... Cara, eu nem sei como é que é o meu Instagram, é @Emanuel com Não, 2 a M's galera, a Bonazina. produção vai botar, tá? Vai botar. Embaixo do Emanuel teu com nome. 2 aí. M's. MMA Bonazina, acho que tá. Eu Tu vê nem que é um sei, cara tem bem que- engajado teria nas que redes olhar. sociais, é um cara bem eu engajado sou nas Ele redes não sociais. sabe o próprio nome. Eu sou um bicho do mato. E tu, Emanuel, Rodrigão, quer é- deixar um contato, alguma coisa aí, teu No Instagram? Instagram, Rodrigo Leite 244 @gmail ali, bem Doze- fácil de é. identificar. Pô, só de Tá sacanagem eu legal. tenho que olhar, velho. Não, a produção bota depois. Ó, o nome dele é Emanuel, E-M-M-A-I-U-E-L. Aqui, ó. Ali, ó. Tá ali, ó. Tá lá, Emanuel. Aí, ó. A galera vai botar. A galera Não, vai tu já botar pegou na legenda. e- ali. É tu aqui nessa foto, cara? Eu não tinha cabelo nessa época. Não. Mas eu tô te reconhecendo aqui. eu acho Ele que veio de puxou peruca o- hoje. Não, pô, eu fiz um implante, mas eu não vou dar o nome do você não me der desconto pro próximo. Emanuel Bonazina. É isso Isso. aí. É grande. italiano esse Obrigado. homem. Italiano, Gurizada, italiano. brigadaço assim pra vocês, cara. Foi um papo muito legal, cara. Obrigado mesmo, Manuel. Ah. Valeu, Rodrigo. Sei que Obrigado. vocês têm um Agradeço. tempo aí restrito pra caramba. Foi Estamos show, à né, Rodrigão? disposição. Show Acho que demais, deu cara. pra- Mas nós temos muito. Dá Tu pra trouxe tirar- cara bom de papo, aí é dá o que pra tirar acontece, né? Que muito tem que suco dessa- encerrar desses antes cara do aí. tempo. É, não, nós Mas, estamos cara, nesse problema assim, agora. ó, é só agradecer, tá? Eu acho que a questão do tempo é realmente uma coisa que pega bastante aqui. A gente traz o pessoal que dá vontade de ficar 5 horas conversando É. e tu vê 1 hora Ah, e pouquinho tá aqui é louco. pouco. Tá né? louco. Mas, gente, muito obrigado. Tá? Assim que
Vou evocar aqui Deus, tá? Que Deus abençoe o ofício de vocês. Obrigado. Obrigado. Porque através de pessoas assim, de profissionais de gabarito, que desse dar continuidade na vida e esperança, tá, gente? Com certeza. É. Eu tenho a agradecer como cidadão. Agradeço como cidadão. Não como aqui, né? Como anfitrião, mas como cidadão. Sim. Agradecer o ofício de vocês, Verdade. profissional da saúde, né, cara? Tem que agradecer Ah. que tem pessoas preocupadas, falou, pô, sou uma ferramenta de Não, Deus eu aqui. eu sou testemunha ocular desse ímpeto que o Emanuel tem em salvar realmente, assim. Porque às vezes a gente até se encontrar em outro ambiente, questão particular, peguei um cara e reverti. Tá no cara aquela coisa, né? Reverti, tal. E isso aí é fantástico, cara. É vocacional do mesmo. Assim, Salvar um negócio uma fora vida de- não tem preço, Ah, cara. que Não né? tem preço. É, o serviço de Não tem vocês preço. é Tu vê violento. depois a pessoa recuperando, assim, é a melhor coisa que tem. Eu já passei por isso. O abraço da pessoa, obrigado, salvou minha vida. Salvou minha vida? Não, eu digo hoje, Deus permitiu que eu salvasse aquela vida, não tem preço, cara. Isso faz vocês pessoas especiais, gente. assim, ó. obrigado. Parabéns. Obrigado. E muito obrigado. Capaz, Obrigado. Eu agradeço o convite. Então tá, também pessoal, pra vir, vou- conhecer vocês, Vamos lá. né? Vamos É muito encerrando bom. por aqui, então? Não, vamos encerrar, porque o Leite ia querer me abraçar, Pois é. Não, são noites e noites de ambulância. Sabe-se lá, né? É muito olha amor só. envolvido. Não, quem sabe um dia a gente consiga, de repente, vocês passar uma noite ou um dia conosco, só para ver como é que é e poder contar aqui. Eu seria parceiro. Sim. E contar aqui. Seria uma E experiência nós boa. entrevistar vocês, para ver o que vocês acharam. Isso é uma baita experiência. Só não vai, o Rodrigo, né? O outro Rodrigo vai me desmaiar lá, né? Eu sou filme, cara. Não, mas se desmaiar, vocês reanimam. Vai ser entubado, vou entubar ele lá, né? Entuba ele, deixa ele lá dormindo na ambulância. Beleza. Então tá, pessoal, só pedir aí pra galera, vamos encerrando por aqui, pedir pra galera compartilhar, curtir, dar like, sininho, aquelas funções todas do YouTube. E é isso aí, cara, mais um episódio pra conta, sensacional. Mais um. E Top demais esse aqui. logo mais vem mais coisa boa pela frente aí. Um abraço pra todo mundo e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Tchau, tchau. valeu. Até a próxima, Mais. Pedro. Eu queria falar mais. Obrigado.